É isso aí, Edu. É isso aí. Tem o Yuri, tá no elenco, mas o Yuri jogou na ponte, mas não tá aqui na Não coisa. tá. E o treineiro, quem que é o treineiro? Quem? A professora Hélio dos Anjos, Isso, completando 100 jogos como técnico hoje do Papão. inacreditável, exatamente. E um ano de Paysandu. Isso Olha, aí. CH, o Hélio, você sabe, ele saiu da ponte, ele foi para. Ele subiu com o Paysandu, ele foi pro Paysandu disputar a Série C. E aí o Paysandu subiu, como todo mundo sabe. Mas nos dois últimos jogos o Paysandu perdeu, CH. O Paysandu perdeu. Era a reta final. Eram dois grupos de 4 equipes. Turno e retorno, 2 de cada subiam. E o Paysandu perdeu em casa do Amazonas com o estádio lotado, abarrotado o estádio. Se o Paysandu vencesse, subia. Perdeu do Amazonas 2-1 e foi para Puxa vida. a última rodada em Volta Redonda. O Volta Redonda ganhou de 1-0 do Paysandu. Conclusão. O Paysandu terminou em segundo, subiu. Mas ele empatou com o Volta Redonda. O Paysandu subiu por um gol. Por um gol ele subiu para a Série B. E aí começou 2024, foi campeão paraense em cima do Remo e agora praticamente campeão da Copa Verde. Ô, Edu, Sim, vamos lá em então. 15 segundos, meu comentário. Não Perfeitamente. gostei da escalação, não gostei do Marlon como jogador de meio campo para substituir Chay ou o Luan Dias. Não gostei. Agora, isso não significa absolutamente nada. Eu tenho que opinar aqui. O restante, a zaga, o Léo Santos é o que tem para o momento. E também não gostei dele não começar o jogo com o Rafaelzinho no ataque. De novo, ele insiste no Reinaldo, que está colecionando jogos ruins atrás de jogos ruins. Boa sorte ao Guarani. Deixa eu responder para o Gil Kleber ao vivo aqui. Gil, é o seguinte, foi chamado o Catarino, mas por algum motivo ou outro acabou não entrando. Por isso que o CH gentilmente ele mandou a escalação no ar, tá bom? Um abraço, viu, Gil? Fica aí, viu, Gil? Não vem não, fica aí. Um abraço. Vamos lá, o Brinco de Ouro, Vladimir, tá me ouvindo? Vladimir Catarino, só depois. O Boris também tá me ouvindo? Oi, Oi, fala atenção. Edu. Olá, oi, Tudo Boris. bem, Edu? Como é que você vai? Tá começando a melhorar seu som, vai melhorar. Falando pra teste 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso, tá fraquinho ainda. Ao vivo no Cacuete, Edu. No cacuete, vamos lá. Deixa eu ver, ainda não tá legal o som do Boris. Então daqui a pouquinho eu volto, Edu. Daqui a pouquinho você volta. Deixa eu dar só uma informação aqui. Olha, parabéns pra Inter de Limeira, hein? Parabéns à Internacional de Limeira, Campeonato Brasileiro da Série D de dados. Sabe o que aconteceu hoje? Lá em Limeira, a Inter venceu por 3-0 o Santo André. Inter de Limeira 3, Santo André 0, gols de Cezinha, Albano e Rafael Silva. A Inter de Limeira contabiliza 4 vitórias e um empate, não sofreu nenhum gol até agora. Nenhum gol. Tá no grupo 7. No grupo Sabe quem é o 7. treinador lá ou não? É o Felipe Conceição, né? Professor Felipe Conceição tá lá. Veio o Júnior Rocha para cá e foi o Felipe para lá. E o Água Santa e São José, paulistas também nesse grupo 7, empataram 1-1. O Neilton, ex-Guarani, marcou para Água Santa e o São José foi o Caio César. E o treineiro do Água Santa é o Bruno Pivetti, não é isso? Que esteve aqui no Guarani. Agora, CH, você falou aí da escalação, né? Foi uma semana complicada para o Guarani. Foi. Se não me engano, e você me corrige, por favor, teve um grupo de torcedores que foi falar com o elenco, foi falar com o Júnior Rocha. Autorizado pelo presidente. Autorizado pelo presidente. E vocês aqui noticiaram, e a Bandeirantes não tomou partido disso, é uma coisa democrática. Tem gente que concorda, gente que não concorda. E o Júnior Rocha lá explicando, sendo espremido e tal, se comprometendo. Então, pela pressão, alguma coisa ia acontecer. Sem o Chay, né? Eu pergunto, sem o Chay e sem o Léo Dias, teoricamente ele coloca o Marlon, né? E, como você disse, eu não concordo, como quem diz, talvez você colocasse o Gustavo França, não é isso, H? Com toda certeza. Era a alteração óbvia e lógica por aquilo que ele tem feito quando ele tira o Luan Dias do time e tira o Chay. Agora ele inventa o Marlon por ali. De repente dá certo. Como diria o Eli Carlos nesse momento, o importante é o Guarani ganhar. Se seja com esse ou com aquele, pouco importa. Tem que ganhar o jogo. Agora, eu não gostei da escolha do treinador de começo.
Tá, um momentinho só, por favor, que tá vazando o som aqui, eu te peço desculpa. Tá vazando o som, Edu! Tá saindo no ar, por gentileza, um momentinho só. Vai, Edu! Não, Mas não, tem uma coisa importante nesse vazamento, né? A gente sabe que o Vladimir Catarino respira. Respira, né? Gilberto Suf! é o Gilberto Suf. Tá saindo no ar, Suf, segura, filho. Tudo bem, CH? Estou com saudades de você. Nossa senhora. Que beleza, hein? Olha lá. Da sua pessoa. Eu estou muito emocionado ouvindo a sua voz. Um grande abraço. Deixa eu fazer o seguinte, ô CH, pera um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Mostre. Eu disse no início aqui que há 23 anos chegava no Brinco de Ouro para ser técnico no lugar do Carlos Alberto Silva, o Hélio dos Anjos. Foi a última passagem do Carlos Alberto Silva pelo Guarani, abril de 2001. Eu tenho aqui a foto. Pois não. O Hélio dos Anjos ficou pouco no Guarani, tá? Ficou pouco, tá? Preparativo pro brasileiro, teve alguns amistosos. E aí, quando começou o meu brasileiro, aí o Guarani perdeu do Palmeiras 3-1 aqui. Foi a São Januário, sabe quanto que foi? 7-1 pro Vasco. Foi a maior goleada do Guarani em brasileiros. Perdeu de 8 do Santos, mas foi Copa do Brasil 2010. Depois empatou com o Fluminense no Brinco 1-1. Você sabe que esse jogo do 8-0, eu estava na Vila e fiz reportagem do jogo e entrevistei o Neymar. E foram poucos meses antes do Neymar ir para Barcelona. Eu fiz uma pergunta para ele. Não brinca. E a pergunta... É verdade, eu estava nessa transmissão em 2010. E eu fiz a pergunta para o Neymar justamente porque estava aquele negócio, vai, não vai para o Barcelona, nesse jogo dos 8-0. Eu estava lá na Vila. Aí eu fiz a pergunta a respeito da família, tive a oportunidade de trabalhar nesse jogo e perguntar. Talvez, se não foi a última entrevista coletiva do Neymar, foi uma das últimas, Edu. Tá aqui, ó, no YouTube. Ô Pedro Piscinato, vamos pegar aqui. Esse aqui é o jornal. O jornal não existe mais. É o Planeta Esporte, do Diário do Povo. E aí tomou 7-1 o Guarani do Vasco, depois tomou de 3-0 do Atlético Mineiro no Mineirão. E o Hélio caiu. O Hélio ficou 9 jogos, sendo 4 amistosos, né? 4 amistosos. E no brasileiro não ganhou nenhum. Tá aqui, ó. O Hélio dos Anjos, né? Olha só o Hélio dos Anjos em 2001, há 23 anos. Olha lá, Edu, uma mecha no cabelo, é isso mesmo? Não era elegante, tá vendo? Elegante. Eu quero descobrir que veículo que é esse. Eu não consegui, mas eu acho que é tipo de uma caminhonete, viu? É uma caminhonete. Você sabe quem conhece muito, eu convivo com esses fantásticos meninos aí da sonoplastia todos os dias, quem conhece muito de automóvel é Pedro Pincinato, mais conhecido como Gibinha. Não sei se você sabe disso, Gibinha. Sabe que o Giba não está mais no dia a dia, né, Edu? Mas ele deixou só externo, né? Um maravilhoso discípulo. Nosso Gibinha conhece muito de automóvel, Edu. Conhece eletricidade. O Giba é fantástico, é espetacular. Não, é o Gibinha, não é o Giba. Gibinha é o Pedro Pincinato. Pedro Pincinato. É verdade, Pedrão? Conhece? Mais ou menos. Ó, e o detalhe interessante, CH, aqui, você sabe pra onde que o Hélio dos Anjos foi? Ele saiu do Guarani, sabe pra onde que ele foi? Não. Foi pro Vasco. O Vasco Edu. O Vasco tinha acabado de estar 7 no Guarani, ele saiu do Guarani e foi pro Vasco. Tá aqui, ó, o mesmo Planeta Esporte que publica a saída do Hélio, tá aqui, ó, Vasco contrata Hélio dos Anjos. Você tem informação quando ele foi pro Vasco, se ele foi com esse automóvel aí, Edu? Eu tenho a impressão que ele foi, mas ele trocou depois, foi lá que ele trocou, viu? Entendi. Tá aqui, Hélio dos Anjos é o novo técnico do Vasco, ex-treinador do Guarani, substituirá Joel Santana, que novidade, né? Joel Santana, que foi demitido ontem. O novo comandante vascaíno deve se apresentar hoje à tarde em São Januário. Curiosamente, o Bugre, comandado por Hélio, sofreu a maior goleada da sua história em brasileiros, justamente contra o Vasco por 7-1. É uma coisa do mundo do futebol. E você sabe que aqui, ó, nessa época, jogadores do Guarani foram afastados. O Hélio que afastou. E depois que o Hélio foi embora, eles foram reintegrados. Deixa eu ver, tinha até o Guaru. Lembra de Guaru? Olha aqui, Marcinho, Glauber, Fausto, Edu Valinhos, Douglas e Guaru serão reintegrados ao elenco com a saída de Hélio. Olha que coisa interessante, hein? 2001. Vamos dar uma faturada? Vamos faturar, eu volto já, quem sabe, com a equipe lá do Brinco, hein? Com o nosso Leandro Borges, que vai aqui narrar. 21 horas começa
Paysandu e Guarani, Guarani sai Paysandu, hein? Eu volto já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Concentração. Oi, Vladimir Catarino, você me ouve agora? Um abraço, boa noite, Catarino. Vladimir Catarino. E o amigo Boris, hein? Me ouve? Opa, tudo bem, Edu? Como é que nós vamos? Como estamos no brinco? Aí, Boris. Com muito frio, a rapaziada tá se aquecendo aqui naquele aquecimento. De um lado, os jogadores que vão iniciar a partida, naquele último ajuste, né? Vamos considerar assim. E do outro lado, do mesmo lado, né? Os jogadores que são reservas e da mesma forma, tanto o Guarani quanto o Paysandu, jogadores de linha que vão iniciar a partida, estão naquele aquecimento final e os demais naquela roda tradicional, roda de bobinho. E quem não pode bobear hoje é o Guarani. Só a vitória interessa para o Bugrão. Dois times que estão na zona do rebaixamento. Faz muito frio em Campinas nesse momento. A temperatura caiu realmente na casa nesse momento de 18 graus. Mas a sensação térmica de 17 até 16 graus. E a tendência é que caia ainda mais. E consequentemente o torcedor não comparece ao estádio, né? Não só pela campanha ruim, como também pelo fato de que está frio e também pelo horário, né, Edu? Porque sábado à noite ninguém merece, Edu Pinheiro. Mas eu quero saber quem que inventa esse horário aí da... Só tem um jogo hoje na Série B, só um. Eu respondo pra você, Edu. Diga, opa. Sabe quem paga? A TV. Então ela determina, olha, no horário das 4 tem um outro programa, daí das 18 também. Coloca esse jogo pra 21 horas e boa. Daí, tá fechado, 21 horas, fechou. Tá, às 3 tem o Gordo e o Magro, às 4 vai ter Batmasterson, né? Então, 9 horas, Guarani e Paysandu. Gleger Zorzin, alegria até o fim. Grande Greg, você tá me ouvindo? Me ouve, Gleger? Tô ouvindo, Edu. Um grande abraço, boa noite. O que você achou da escalação? Repita a escalação, Zorzinho, se você tiver fácil, por favor. E suas considerações. Vamos lá, como é que o Bugre vai começar? Um abraço pra você. Outro, meu querido. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, Edu. 89, Vladimir. Léo Santos tá com a 3. O Léo Paraíso tá com a 7. Lucas Paraíso, 7. 8, Marlon. Diogo Matheus, 13. Camacho, 14. 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 19, João Vitor. 20, Reinaldo. E 23, Douglas Bacelar. Então, mas aí, Edu, juntando, tá aqui, ó. Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos retornando e Jefferson, Matheus Bueno, Camacho e Marlon, João Vitor, Reinaldo e Lucas Paraíso, o Zorzinho. A única mudança aí, Edu, um abraço pra você. Outro pra você, prazer estar participando aqui do Concentração. Todo nosso. É o Marlon, né, que aparece aí no meio de campo.
com a número 8, vai fazer uma função, né, de levar essa bola, de tentar articular as jogadas do Guarani. Se você me perguntar, Edu, tá tudo certo? Olha, a gente não assiste o treinamento, a gente não tem informação, né? E o Júnior, ele é um cara, né, que tá tentando aí ajustar a melhor formação do Guarani. Agora, o Guarani, na minha opinião, mantém a mesma estrutura tática, né, a mesma plataforma, com 3 homens de meio de campo e 3 homens à frente. Agora, Edu, a gente tem que ver aqui a postura do Guarani, ofensivamente falando. O que eu quero dizer com isso? O Guarani está jogando em casa. Ah, mas vai enfrentar o Paysandu, Diel dos Anjos, tem jogadores experientes. O Guarani precisa partir para cima e fazer prevalecer o mando de campo. Não fez isso contra o América. Aliás, fez no início do jogo. Depois fez 1-0 e a partir daí veio para trás e esperou a equipe mineira vir para cima e nós vimos o que deu. Então hoje eu espero um Guarani para frente, jogando em cima do Paysandu, porque não interessa qualquer outro resultado que não seja a vitória. O Guarani hoje precisa e necessita dos 3 pontos. Edu, eu espero que com essas mudanças eu veja um Guarani diferente. Se você me perguntar, dá para ver isso, colega? Não sei. Vamos ver a bola rolar, Edu. Assim, agora é o seguinte, depois do jogo de hoje, o Guarani só vai jogar daqui 10 dias, hein? Só dia 4/6, uma terça-feira, 19 horas em Mirassol. Só daqui 10 dias depois do jogo de hoje, tá? E volta ao Brinco dia 8 de junho, um sábado contra o Operário. Já terminando aqui o Concentração, lembrando que ontem fez 4 anos que Vadão faleceu, hein? Grande Vadão, que Deus o tenha, técnico por várias vezes aí do Guarani, de Ponte também. No Guarani chegou na final do Paulista 2012. E sexta-feira que vem, 31 de maio, aniversário do Brinco, em 71 anos vai completar o Brinco de Ouro. Meus amigos, Bugre escalado, Paysandu escalado, o jogo começa às 21 horas, a narrativa é do Musso de Piracicaba, Leandro Bolle. Isso aqui, final do Concentração e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma transmissão esportiva, para mais uma jornada esportiva. Noite fria de sabadão em Campinas, hoje dia 25 de maio de 2024. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já 9 da noite, a bola rola pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Guarani e Paysandu. É o Bugre diante do Papão. Guarani que busca voltar a vencer, reencontrar o caminho das vitórias. Afinal de contas, tem apenas uma. Vem de uma derrota dolorida na última vez em que esteve em campo aqui mesmo no Brinco para o América Mineiro. Perdeu por 2-1 e busca a reabilitação na competição para sair da zona do rebaixamento. O Bugre, nesse momento, é o 10º no colocado com apenas 3 pontos, tem apenas 4 gols, apenas 3 vitórias da temporada. É muito pouco para um time como é o Guarani, o campeão brasileiro de 78, pela sua história, pela sua tradição, pela sua grandeza. Encarando o Paysandu, que no Campeonato Brasileiro também não faz uma boa campanha. É só o 17º colocado, tem 1 ponto a mais em relação ao Guarani, 4 pontos, mas vem embalado. Afinal de contas, no meio de semana, na primeira partida da final da Copa Verde, goleou Vila Nova pelo placar de 6-0, jogando em casa, e vai em busca desta competição, deste título, ou seja, vem embalado para pegar o Guarani. Já tem bola rolando, e para você ligado no microfonaço da Bandeirantes Campinas, vamos juntos na Bandeirantes FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já somos mais de 36 mil inscritos. Seja você também mais um inscrito do nosso canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Clique no sininho, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça, deixe o seu like com imagens de toda a nossa equipe aqui na cabine do Brinco, dos demais integrantes, do nosso estúdio. Você deixe o seu like na transmissão. Sabadão, nos embalos de sábado à noite, tem futebol na Rádio Bandeirantes em nome de Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Há 75 anos, encontre Seara. Você já sabe, no Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E às 8 da noite, mais 43 minutos. A partir de agora, esparramando o som forte e pesado de muita credibilidade do rádio esportivo no Brasil. As vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva.
Guarani, Paysandu, 9 da noite, a bola rola, as últimas do Mugrão. Antes da bola começar a rolar, alô, alô, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino, um grande abraço. Boa noite, uma noite fria de sabadão, Vlad. Oi, Boles, boa noite pra você, uma boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Rapaz, aqui embaixo tá frio demais, hein, Boles? Muito frio nesta noite campineira. Guarani que quer espantar não somente o frio, mas também a má campanha neste Campeonato Brasileiro da Série B. Você falou muito bem, apenas uma vitória na competição, aquela sobre o Botafogo. Vem de derrota doída, dolorida para o América. Protesto dos torcedores. Organizados estiveram conversando com o técnico Júnior Rocha e com o elenco do Guarani na reapresentação. Enfim, este é o clima para o Guarani pegar daqui a pouco o Paysandu. O time vem com 2 mudanças no time titular. 2 jogadores estão entregues ao departamento médico. Douglas Bacelar tá fora. Léo Santos vem na zaga, aliás, o Lucas Adel tá fora. Léo Santos vem na zaga ao lado do Douglas Bacelar. E no meio campo, Marlon no lugar do Chay. As mudanças feitas pelo técnico Júnior Rocha. Guarani com novidades para o jogo contra o Paysandu. E como chega o Papão da Curuzu para este jogo, as últimas do time paraense, Vladimir. Embaladíssimo, né? Depois da bela vitória, goleada para cima da equipe do Vila Nova pela primeira partida da final da Copa Verde, 6-0. 3 gols do Nicolas, hat-trick. Nicolas vem para o jogo hoje. O time vem com 3 alterações com relação à partida contra o Vila Nova. O goleiro Matheus Nogueira reassume a condição de titular. Além deles, o uruguaio Jefferson Quintana na zaga no lugar do Carlão. E o Vinícius Leite sai para o Juan Ribeiro. No mais, a mesma equipe que começou o jogo contra o Vila, escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, completa hoje 100 jogos no comando do Papão. Comentaristas da Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Guarani com novidades, mudanças no time titular. E qual é a sua expectativa? Um grande abraço, boa noite, CH. Um abraço, Boles, um grande abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, aos torcedores do Guarani. O desejo de torcida sempre é de vitória, só que do outro lado existe um adversário que precisa do resultado, tanto quanto o Guarani, que está na zona do rebaixamento, como está o Guarani. E o Papão, o Paysandu do Brasileiro, não venceu nenhuma, e o Guarani tem uma vitória. O Paysandu tem 4 empates. O Hélio dos Anjos, quando joga fora de casa, normalmente valoriza muito a pressão de saída de bola e marcação muito forte no meio campo. O Guarani vai ter que ser diferente de tudo aquilo que nós vimos nas 6 primeiras partidas. Mais eficiente, mais organizado, mais intenso e mais competente. Eu espero que a entrada do Marlon traga tudo isso também, além dos outros jogadores, evidentemente. Mas eu estou muito preocupado com o jogo. Boa sorte ao Guarani. Kleger Sorzin, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado e agora chega para comentar Guarani Paysandu, vem por seu destaque dentro desta grande jornada esportiva. Alô, alô, Kleger, um grande abraço para você, boa noite. Tudo bem, né, Boles? Um abraço para você, boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu espero um Guarani para cima do Paysandu. Tudo bem que tá ali, o Guarani, não, eu espero um Guarani para cima, jogando, fazendo prevalecer o mando de campo, o brinco de ouro, a torcida, e o Guarani precisa do bom resultado, independente de quem vai jogar, independente da escalação. Eu quero ver um Guarani competitivo, eu quero ver um Guarani com a faca nos dentes, para que possa conquistar uma grande vitória, Bolas. Esse Kleger Zorzin ao lado do Carlos Henrique, o CH, os comentaristas do futebol da Bandeirantes, é o timaço de Carlos Badissi em campo para levar a emoção do futebol. Informações do mundo da bola pelo Brasil e pelo mundo, sabadão, domingão. Amanhã tem a Ponte joga em Itu, 4 da tarde. E a narração será do Batistão. E agora ele chega trazendo as últimas do mundo da bola. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande abraço. Boa noite, como a temperatura não caiu, viu, Edu? Ela despencou, Edu Pinheiro. Não pode ficar constipado, toma cuidado, vou te contar, não é fácil não, hein? Grande abraço mais uma vez, Boris, amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Infelizmente, o goleiro do Santos, João Paulo, né? Ontem no jogo contra o América, ele teve ruptura no tendão de Aquiles, amanhã passa por cirurgia e vai ficar um bom tempo afastado. O goleiro João Paulo Ribeiro dos Santos, ontem, América Mineiro 2, Santos 1. E a Inter de Limeira na Série D ganha mais uma. Eu volto já já no Em Dia com a Bola.
Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Pedro Piscinato e Danilo Capucci. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Ontem, abertura da 7ª rodada da Série B, tivemos o Independência, América Mineiro 2, Santos 1, Renato Marques 1-0 América, William empatou para o Santos, Juninho, Exponte, o gol da vitória do América. Hoje só tem Guarani e Paysandu, amanhã 16 horas Ituano e Ponte, às 17 Vila Nova e Brusque, 18h30 lá no Castelão, Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, 4 jogos, 19 horas, Curitiba e Operário, 9 da noite, Botafogo, lá em Ribeirão Preto, que ainda não venceu, recebendo o Novo Horizontino, 21h30, na ressacada na segunda-feira, Avaí e Goiás. E na terça, são 3 jogos na segunda-feira, e na terça, somente na terça, que termina a rodada com o jogo às 19h na Arena Amazonas, Amazonas e Mirassol. Lembrando que CRB e Sport não vão se enfrentar porque estão aí na semifinal da Copa Nordeste. Hoje na Série C, Náutico 4, Remo 1 e Ferroviária joga amanhã lá contra o Figueirense e o São Bernardo recebe o CSA no 1º de maio. E na Série D de dado, hoje à tarde em Limeira, Inter 3, Santo André 0, Inter invicta e ainda não sofreu nenhum gol na Série D. E Água Santa e São José empataram 1-1. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Começou o feirão de fábrica Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Gerador Toyama Bivolt 10 vezes de R$ 179,99. Furadeira, parafusadeira de impacto Forte G 349,90. Promoções até 1º de junho. A cada R$ 250 em compras você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Leandro Boles. Estamos de volta aqui, Rádio Bandeirantes Campinas, equipes do gramado Guarani, Paysandu, e chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Torcedor, e tremula ainda mais forte nesta noite fria e com vento aqui no Brinco. Guarani escalado pelo técnico Júnior Rocha em busca da reabilitação. Com Vladimir, é o goleiro capitão do time com 89. 13 para Diogo Matheus. 23 Douglas Bacelar, 3 Léo Santos, 17 Jefferson. 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 8 Marlon. 20 Reinaldo, 19 João Victor, 7 Lucas Paraíso. Guarani de Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Jefferson. Camacho, Matheus Bueno, Marlon, Reinaldo, João Victor, Lucas Paraíso. No banco de reservas à disposição para 5 alterações de Júnior Rocha. 31 para Douglas Borges, 4 Rayan, 5 Anderson Leite, meia dúzia Kaique, 15 Pedro Henrique, 21 Lucas Araújo, 25 Vitinho, 26 Rafael Freitas, 29 Ian, 32 Lima, 33 Gustavo França e 43 para Renier. Uma lista branca, outra lista azul. Estas são as cores do Papão da Curuzu. Papão da Curuzu, que conta com uma torcida muito grande aqui no Brinco, hein? Surpreendente o número de torcedores do Paysandu presentes ao estádio. Matheus Nogueira é o goleiro, 13. 2 para Edilson. 3 Jefferson Quintana. 27 Lucas Maia. 36 Kevin. 8 João Vieira. 28 Leandro Vilela. 14 Juninho. 15 Ezi Garcia. 26 Juan Ribeiro. 11 Nicolas. Hélio dos Anjos escala o Papão com o Matheus Nogueira. Edilson, Jefferson Quintana, Lucas Maia, Kevin, João Vieira, Leandro Vilela, Juninho, Ezi Garcia, Juan Ribeiro e Nicolas. No banco, 12 Diogo Silva, 4 Wanderson, 21 Brian Borges, 34 Léo Pereira, 5 Netinho, 30 Val Soares, 39 Wesley Fraga, 17 Biel, 9 para o ex-bugrino Gabriel Santos, 10 Vinícius Leite e 18 Edinho. Arbitragem do jogo. Yuri Elino Ferreira da Cruz, é do Rio, apita o jogo, assistente 1. Thiago Rosa de Oliveira, 2. Wallace Miller Barros Santos no VAR. Rodrigo D'Alonso Ferreira. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Torcedores do Guarani, amigos da Bandeirantes, a torcida é por um grande desempenho e vitória. Agora eu tenho que confessar que estou muito inseguro com tudo isso. Pela apresentação da última partida, da penúltima, da antepenúltima do Guarani. Joga em casa, teoricamente. Vai ganhar o jogo, mas do outro time, do outro lado, tem um adversário tão necessitado por pontos como o Guarani, o caso do Paysandu. Os dois estão na zona do rebaixamento. O treinador escolhe o Léo para ser zagueiro. Aí não tem muito o que fugir. Legal. No meio-campo, ele não tem os meias que armam o time e coloca o Marlon. Pode dar certo? Pode, espero que dê. Mas eu não conheço essa característica de jogar entre linhas, mais próximos dos atacantes,
por dentro que o Marlon faz. De repente, adaptado, pode resolver o problema. E na frente ele insiste com o Reinaldo, que não vem bem. Tomara que dê certo, o Guarani precisa ser muito intenso, ter muita garra, disposição, tem que ter alma realmente para vencer o jogo. Nem precisa jogar bem, tem que ganhar o jogo. Agora, com essa escolha de começo, eu fico ainda mais preocupado. E você, Gleger Zorzin, o que você espera do Guarani? O que você espera de Guarani e Paysandu? Você acabou dizendo agora, né? O que esperar do Guarani. Eu espero um Guarani intenso, um Guarani pra cima do Paysandu. Tá jogando no brinco de ouro, tá jogando do lado do seu torcedor. O Guarani precisa ganhar o jogo. E eu espero, independente daquilo que ele escalou, da plataforma que foi implantada, o Júnior Rocha ainda, na minha opinião, não achou um jeito de jogar. Vamos esperar agora para ver se ele consegue se superar diante de um time do Paysandu que tem um bom treinador, tem um cara estrategista e um cara que vai vir para ganhar o jogo. A expectativa é de que o Guarani vença, que o Guarani faça um grande jogo. Leandro Bola. É isso aí, Gleger Zorzin ao lado do CH, está tudo pronto aqui no Brinco, boa sorte para o time do Guarani, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1 minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento, o árbitro Yuri Cruz, do Rio de Janeiro, Guarani à esquerda, à direita o time do Paysandu, Bugrão com uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde, e o Paysandu bicolor com uniforme azul com as listras no branco, calção azul e meia branca. Vai autorizar o árbitro saída com o time do Paysandu, de olho dele no Nicolas, o Cavani da Amazônia. Já tem 17 gols na temporada, só no último jogo ele meteu 3. Apita o árbitro, tem bola rolando. Vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes, Campinas, com o Timácio de Carlos Batista, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol do rádio, tem alegria no povo. Hoje é o Bugrão em campo, é o Guarani em campo, então flechadas. Flechadas neles, Bugrão! Para voltar a vencer! Para conquistar a reabilitação, para dar uma respirada. Início ruim, mas hoje jogando em casa. Tem que vencer o Papão da Curuzu e conseguir a segunda vitória na Série B e de quebra sair da zona do rebaixamento. Então o Guarani vem pra cima, boa bola na área. O toque de cabeça, Reinaldo vai chegar, chega primeiro na hora H, Quintana. Evita a finalização de Reinaldo. Recupera a posse de bola pro time do Paysandu, que tenta a saída rápida pela meia direita com o Juninho. Juninho fez o passe na ponta, tabela de novo para Juninho. Juninho recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, tentou o passe para Juan Ribeiro. Juan Ribeiro faz o corte para Edilson. Edilson inverte aqui na canhota para Kevin. Recolhe, domina o venezuelano. Esli Garcia pediu, a bola foi curta. João Vitor chega, toca na bola, Nicolas briga, entra e toca na bola também, Camacho. Ela volta para João Vitor, tenta botar a velocidade no comando para Paraíso. A bola foi desviada, sobrou para Mardon. Mardon recolheu, dominou, cruzou para Paraíso, dominou, vai marcar, tentou, insistiu, saiu do gol, Matheus Nogueira. Para fazer a defesa na primeira oportunidade do Bugrão, que vem para cima, Vladimir. Belo passe, cruzamento do Marlon buscando o Paraíso. Quando dominou a bola, ela deu uma escapulida, né? Aí permitiu a proteção do zagueiro Jefferson Quintana e a defesa do goleirão Matheus Nogueira. Paraíso que marcou na última rodada no vacilo do zagueiro com o goleiro do time do América, ele colocou lá dentro. Vem de novo o time do Guarani, Marlon, primeira dele como titular com a camisa do Bugrão. A passagem na ponta do João Vitor, boa bola livre, leve e solto, vem embora o time do Guarani. Entrada na grande área, tocou mal pro Marlon, é pra ir pro fundo e cruzar, João Vitor. Entra em quarta defesa, a bola fica pro time do Paysandu. Comecinho do jogo quente, diferentemente da temperatura, 17 graus nesse momento em Campinas. Guarani atacando pro gol do placar eletrônico, onde está posicionada a torcida do Paysandu e como já ressaltou Vladimir Catarino, em ótimo número. Aqui é o estádio do Guarani, já a tomada também da torcida do Guarani. Em cima da hora a galera chegou até pra se espantar, né? Dá uma esquentada, a galera pulando nas arquibancadas, hora chegada do Papão, bola cruzada na área, tira de qualquer maneira a defesa. Quase o Nicolas consegue a finalização na hora H. Diogo Matheus cortou e o Douglas Bacelar colocou para fora.
Resposta imediata do Paysandu, Vladimir. Jogada construída pela linha de fundo. No cruzamento após a conclusão do Vinícius, o corte da defesa. Escanteio. O primeiro do jogo é pro Paysandu. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Comecinho do jogo aqui no Brinco para você ligado no FM em 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Somos mais de 36 mil inscritos. Partiu para a bola Esli Garcia. Levantou para a boca do gol. Douglas Bacelar desvia. A sobra da bola fica com o ex-bugrino Leandro Siebert Vilela. Ele recolhe, domina cercado, marcado no meio campo. Recua para o goleiro Matheus Nogueira. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Em breve, mande seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Quase 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no meio de semana. O Paysandu goleou o Vila Nova. Primeiro jogo na decisão da Copa Verde, que envolve os times do Norte e também do Centro-Oeste. E dá vaga diretamente, além de uma grana, para a terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Meteu 3-0 o Papão da Curuzu em Belém. 6-0. 6-0, meteu 6-0. E convenhamos, né? Era melhor o Vila Nova protocolar o pedido na CBF, né, Vlad? Veio por meio deste solicitar o cancelamento do jogo na volta. O técnico Márcio Fernandes foi demitido e o Vila Nova já informou que vai mandar uma equipe de juniores para a partida da volta. Papão com uma mão, duas mãos, um pé, outro pé na taça da Copa Verde para conquistar o título. Papão da Curuzu, que é o atual campeão paraense. Lateral para o time do Paysandu bater. Edilson vem para a cobrança, mais no Campeonato Brasileiro. Tem apenas 4 pontos, marcou apenas 4 gols, assim como o Guarani. Guarani sofreu mais, foram 10 gols sofridos contra 7 gols do Paysandu, que tenta o ataque com o Ribeiro lá pela esquerda, entre as pernas do Douglas Bacelar, chega bem Jefferson. Coloca a bola para fora na boa jogada do Juan Ribeiro lá pela direita. É lateral pro Papão, bater aos 5 minutos, primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem de novo o time do Papão, João Vieira. Fez o passe, o cruzamento para a boca do gol. Tira Douglas Bacelar. A sobra da bola afasta Léo Santos. É pressão do Paysandu, mas aí o Leandro Vilela ajeitou com o braço e com o braço não pode, Vladimir. Ele até deu um migué, né? Pensando que ninguém perceberia, mas o árbitro percebeu e marcou o toque do braço do Leandro Vilela. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a quase 6 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Aqui no frio, gelado, Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada da Série B. Guarani, Paysandu 0-0, Edu Pinheiro. Olha, a Série D de dado, hoje Limeira, Internacional 3, Santo André 0. Inter é líder do grupo 7 com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e não sofreu nenhum gol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inter de Limeira é esse time do Júnior Rocha. Deixou a Inter para comandar o Guarani e a Inter hoje é comandada por um ex-bugrino, Felipe Conceição, o Tigrão. Bola para o time do Guarani, domina Matheus Bueno, tentação ofensiva, Bugrão, 0-0, só a vitória interessa para o Guarani, mais um jogo em casa, jogo Matheus no fundo para João Vitor, prepara o cruzamento a meia altura, tira de qualquer maneira a zaga, completa Kevin, afasta definitivamente Leandro Vilela, fez o passe para o Nicolas, dominou, mas o Douglas Bacelar puxou o atacante, capitão do time do Paysandu, o jogo está parado, é falta para o time paraense bater. E como é que tá a galera bugrina do Paysandu? Você já destacou e ressaltou, realmente é legal a presença do torcedor do Papão. E a galera bugrina, já o Vladimir fala, lançamento nas costas do Léo Santos para Juan Ribeiro, vem Paysandu, tá na área, rolou na entrada da grande área para Nicolas, tirou a defesa, rebate, fica pro time do Guarani. E aí, Vladimir? O maior número de torcedores concentrado no tobogã inferior, até pela proteção do frio, né? Hoje no tobogã de cima, né? O superior não tem muita gente, não. Calculo aí numa casa de 2.000 a 2.500 torcedores, viu, Boles? Por falar em torcedores, eles estiveram, alguns membros de torcidas organizadas do Guarani no último meio de semana. Aliás, quando é que foi? Foi quinta, né, Vlad? Foi na reapresentação, aliás, foi na própria, o jogo foi na terça-feira, né? Quando o pessoal esteve no treino conversando com o técnico Júnior Rocha e também com o goleiro Vladimir. Foi uma cobrança, mas não violenta, né, Vlad? Foi uma conversa um pouco mais assintosa, mas claro, sem nenhum tipo de violência. Boles. E aí, CH, como é que você vê toda essa história? O Guarani passando por uma pressão, por uma turbulência, afinal de contas, os resultados não estão ocorrendo. Autorizado pelo presidente. Eu, particularmente, acho que não resolve absolutamente nada. Mais respeito. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta.
te ver bem, então abra sua conta no Sicredi. 8 minutos, primeiro tempo, 0-0. Tenta o Paysandu, Juan Ribeiro bota na frente, Douglas Bacelar tira, levanta a bola para Paraíso, foi para a dividida, acabou atingindo o jogador do time do Paysandu, ficou caído, já vai se levantando, mas o outro pegou a falta do Paraíso. Não sei se ele pegou a falta ou parou, porque o jogador do Paysandu caiu. Ele não marcou falta não apontou a falta. Caiu e alegou que foi atingido no rosto, foi o uruguaio Quintana, né, Vlatinho? Isso, já está em pé, o árbitro não marcou falta, né? Agora vai dar a bola ao chão ali para a sequência do jogo. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Siga participando e interagindo conosco na nossa arquibancada virtual, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, JB Formaggio, toda a rapaziada da Arena Garamaggio estão curtindo o futebol da Bandeirantes. Alô, Bigo! Hoje é aniversário do Dão, o Dão tá feliz da vida curtindo a Bandeirantes. Vai lá, canta parabéns, volta, levanta uma gelada, sempre com moderação, dá uma curtida na transmissão e volta pra festa. Bola pro time do Guarani, que tenta fazer a festa da galera. Matheus Bueno recolheu, dominou o cercado, marcado, ficou sem opções do passe, volta a bola. E aí o torcedor já começa a ficar impaciente. Guarani tinha a posse de bola no último terço do campo. Matheus Bueno recuou quase que pro goleiro. Léo Santos na quarta zaga, empurra na ponta para Jefferson. Jefferson deixa o curtinho para Matheus Bueno. Enfiou boa bola para Camacho. Camacho recolhe, domina com o pé direito. Lançamento pelo alto para João Vitor. E boa bola. Tá no mano a mano. Vem João Vitor, vem Guarani. Recolheu, dominou, partiu para cima. Pé direito. Nossa, João Vitor. Longe do gol, é só tiro de... Quando ele cortou para bater, já me preparei para narrar o primeiro gol. De repente a bola passou longe do gol, Vladimir. A impressão é que ele demorou um pouquinho para resolver chutar, né? Quando bateu, pegou totalmente torta, quase veio aqui no grupo dos repórteres, bola direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Sai jogando o time do Paysandu do campo defensivo, dentro da grande área, recebe João Vieiro, volante, levanta a bola para Juan Ribeiro, sobe bem, afasta de cabeça Jefferson, sobra da bola pela meia para o time do Guarani, passe por dentro, Marlon, cadê a falta? O juizão, ele não deu, mandou seguir, passe errado, Douglas Bacelar faz o corte. Brigou Reinaldo, tira lá atrás Quintana. Reinaldo ainda briga, mas comete a falta para cima do Edilson. Jogo parado, é falta para o time do Paysandu bater. E o jogo, Kleger, Sorzinha, eu quero ouvi-lo. 10 minutos, primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. A gente percebe que o Paysandu veio para jogar de igual para igual, né? E o Guarani está faltando um pouquinho de qualidade. Qualidade no último passe, qualidade na criação. O Guarani precisa aproximar um pouco mais as linhas e pressionar um pouco mais o time do Pará. O Guarani está jogando em casa. Então, assim, eu espero ver um Guarani um pouco mais agressivo. Não estou vendo até agora, Bolis. E por falar em pressão, valeu a pressão dos jogadores do Guarani e da torcida, porque pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Vladimir. É para o uruguaio Jefferson Quintana. 3 da equipe do Paysandu, cometeu uma falta. O árbitro acabou não tolerando esta falta e deu o primeiro cartão do jogo para o Quintana, 3 do Paysandu. Pela falta cometida para cima do Reinaldo. O Reinaldo partiu para cima, o zagueirão deixou o pé, fez a falta. E protestou demais o Hélio dos Anjos, protestou também o seu filho ali, o Guilherme. Primeiro que o Hélio protestou contra o seu time, né? Reclamou com o seu time que demorou para tirar a bola e perdeu. E na sequência ele acabou reclamando do cartão mostrado pelo Quintana, para o Quintana pelo árbitro do jogo. Com 11 minutos do primeiro tempo, fica pendurado o zagueiro Quintana. Falta para o Guarani bater na bola parada, quem sabe Bugrão. Então capricha, capricha, capricha que dá. Na meia esquerda vem para a bola o Jefferson, autorizado, vem para a cobrança da falta. Partiu para a perna esquerda, levantou para a boca do gol para Douglas Bacelar, subiu, tirou a defesa. Rebote fica para o time do Guarani pela direita para João Vitor, passou o Diogo Matheus. João Vitor calculou, executou, cruzou para a boca do gol. Vem o toque, sobrou do outro lado, Matheus Nogueira! Mas não valia, o lance estava impedido. Léo Santos, um desvio de cabeça, queima a roupa, uma defesaça do Matheus Nogueira. Mas o Bandeira já marcava impedimento, Vladimir. Não deixa de ser um lance lindo, né? Apesar de estar sendo impugnado a conclusão do Léo Santos para defesaça do Matheus Nogueira. O Douglas Bacelar desviou, Léo Santos cabeceou, o goleiro defendeu, mas o lance já estava parado. Estou verificando aqui, viu, meu queridíssimo Edu Pinheiro, as regras do quadro, a defesa e a sorte do jogo. E, evidentemente, quando o lance é parado, não entra, né, no quadro. Mas, sábado à noite, com frio, Paysandu e Guarani, tá valendo, viu, Edu? Tá valendo? Tá valendo? Melhor não, né? Deixa aqui. Tá valendo? Já estou, né? Já estou. Deixa, tá bom. Vem bola pro campo de ataque, o time do Paysandu lá pela direita, cruzamento para a boca do gol, tira a defesa. Aliás, estou revendo aqui, quando é Guarani e Remo, valeria. Mas como é Guarani e Paysandu, não vale. Aqui o jogo tá parado, falta pro Paysandu, uma falta que pode levar a perigo, é no bico da grande área, Vladimir. Ali mais pelo lado direito, né, do ataque da equipe
do Paysandu, esquerdo da defesa do Guarani, e pinta cartão amarelo, hein? Reinaldo, camisa 20, o atacante, quem cometeu a falta, Reinaldo, segundo cartão amarelo do jogo, primeiro para jogador do Guarani. Ô, Kleger, se aquela defesa fosse válida, qual seria a nota, o desempenho do Matheus Nogueira? Bom, seria 7,95, mas não valeu, né? E o critério, quem manda é do Pinheiro. E ele determinou, está estornado. Falta perigosa para o time do Paysandu na bola parada, no bico da grande área. Essa muito mais próxima da área do que foi aquela que o Guarani cobrou com o Jefferson. Na bola parada, busca o primeiro gol o time do Paysandu. Está pertinho da bola ali, é o venezuelano? Não, o venezuelano está aqui. Não, é ele mesmo. É o Wesley. Wesley Garcia. Falta perigosa para o time do Paysandu. Vem cruzamento na segunda trave. Passa por todo mundo, não consegue alcançar Juninho. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Vladimir, que não é o nosso, é o do Guarani cobrar. A loja do mecânico, a cada R$250 em compras, ganha um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Em Campinas, fica na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guarabara. Vem para o time do Guarani, lançamento para João Vitor, Quintana tira, a sobra na direita para Marlon, colocou na área, Matheus Nogueira sai do gol para fazer a defesa. No cruzamento do Marlon ali para o meio da área. CH e o jogo 0-0 aqui no Brinco, pelo menos movimentado o jogo tá, CH. A vontade não falta, o que falta é futebol, né? Muito desorganizado o meio campo do Guarani. O time tá correndo pra caramba, se esforça. Mas falta, sabe, um cara no meio para poder pensar mais o jogo. Na frente falta calma e tranquilidade na penúltima bola. Nesse lance, por exemplo, não precisava ter batido de primeira. Levanta a cabeça, tinham 2 jogadores do Guarani dentro da área. Então, além da qualidade habitual que a gente sabe que falta, falta um cara no meio para pensar um pouco mais o jogo. É só vontade e disposição. Bola, futebol tá fraco. Vem o time do Paysandu na entrada da grande área, Nicolas de 3 dedos, metendo na ponta para o Wesley Garcia, passou pedindo Kevin no fundo, acompanhado pelo João Vitor, acho que a bola saiu, o bandeirinha deu a saída da bola. É tiro de meta, ou escanteio, tiro de meta para o Guarani. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Hoje é sabadão, dia 25 de maio, último sábado deste mês 5 do ano de 2024. Vamos ser juntos em mais uma transmissão esportiva com o Márcio de Carlos Batista. Olha o Guarani se complicando, Matheus Bueno descomplica. Mas foi bastante pressionado pelo Leandro Vilela, quase o Guarani perdeu a bola. Mas não perdeu e por isso vem embora o primeiro ataque. Passe por dentro, quem se apresenta para o jogo, para o time do Guarani. Recolheu, dominou Camacho, Camacho empurra na ponta para Diogo Matheus. No último terço do campo ele prepara o cruzamento, preparou, cruzou para Paraíso. Tentou ajeitar na entrada da grande área, chega a zaga para cortar a bola no chego do Camacho. Sobra da bola para Juninho, Juninho dá um balão para o campo de ataque para Juan Ribeiro. Tá no mano a mano, ele parte para cima para a questão do Léo Santos que vai afastando. Juan Ribeiro para o setor direito, para Nicolas. É perigoso, tentou para Wesley Garcia, tira Diogo Matheus, completa, tira, afasta definitivamente João Vitor. A chance para o contra-ataque para o time do Guarani, Marlon foi segura, falta para cima dele, vai pintar cartão para o Leandro Vilela. Exatamente, por impedir o contra-ataque, né? Acabou segurando ali o jogador do Guarani, o Marlon. Cartão amarelo para Leandro Vilela, terceiro do jogo. Agora CH, com 16 minutos o árbitro já aplicou 3 cartões. Quero ver se ele não vai amarelar quando precisar mostrar o segundo, viu, CH? Mas o Paysandu, ele tá adotando uma estratégia, perdeu a bola, ele para o jogo. É o jeitão do Hélio mesmo. Até agora, na minha modesta opinião, esses 3 cartões foram de maneira correta. Mas eu tenho uma dúvida. Vladimir Catarino tá na escuta, né? Sim. Sempre. Esse atacante venezuelano, Wesley, né? Não é isso? Wesley Garcia. Isso. Ele tem algum parentesco, né, com o Soteldo? Porque o tamanho é o mesmo, Vladimir. Veio da mesma região venezuelana. Talvez seja um parente mais distante. Ele veio da mesma região venezuelana, é isso? Ou seja, da Venezuela. Exatamente. Levanta a bola para o campo de ataque, o Matheus Nogueira. Por pequenininho, Wesley Garcia foi empurrado pelo Diogo Matheus, o Atru não viu. A sobra da bola para Camacho, escorou de cabeça, João Vitor brigou pelo alto na disputa com o Kevin, que é muito mais forte. Reclamou de falta e parou no lance, ficou reclamando. E com isso o time do Paysandu tem a posse de bola para ele, o primo do Soteldo, que de calcanhar devolve para o Kevin. Chegou para cortar João Vitor, insistiu no lance, Diogo Matheus. A bola bateu, rebateu, saiu escanteio.
O árbitro chamou a responsa, bateu no peito e apontou escanteio pro time do Paysandu bater. O Matheus Bueno tá reclamando com o árbitro e tá pedindo calma pro camisa 18 do Guarani. E o Paysandu tem escanteio. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 minutos, primeiro tempo 0-0, escanteio cobrado curto. Juninho no bico na grande área, levantou para boca do gol, sobrou para Quintana, ele bate, a bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, chegou desequilibrado, tocou na bola Quintana. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo, ele é zagueiro, não teve cacuete de atacante, Vladimir. Mas foi uma jogada bem trabalhada, ensaiada pelo time do Paysandu com 4 partícipes, até que o Quintana tocou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes pelo YouTube, pelo FM em 85.7, tenta chegar do time do Paysandu, chega Diogo Matheus para cortar, Juninho fica com a sombra, abre primeira direita para Edilson no bico na grande área, devolveu para Juninho, já botou na frente, Edilson, se livrar da marcação no primeiro, insistiu no lance, caiu, reclama de falta, o árbitro manda seguir, tô caído Juninho, Paraíso não domina, aliás ele tentou de primeira pro Reinaldo, não conseguiu tocar, da bola fica caído ainda o jogador do Paysandu, o árbitro vai ter que parar o jogo, bola aqui atrás, na quarta zaga para Lucas Maia, recorre, domina com a perna esquerda, soltou para Kevin tem a marcação do João Vitor, já levou a marcação, sai da ponta, vem pro meio, aparece, toca na bola, Matheus Bueno, Paraíso vai brigar, Matheus Nogueira, sai do gol, dá um pico na bola, levanta, brigão de ataque, protege o Diogo Matheus, a bola sai, aqui na direita, no campo defensivo, lateral pro Guarani, o jogador do Paysandu se levantou, mas o Matheus Bueno do Guarani caiu, Vladimir. Tá caído lá o volante, né, o meia da equipe do Guarani, tá se levantando, tá ainda com dores, mas já tá de pé o Matheus Bueno. Olha que registro de audiência sensacional, alô craque Neto! Tá ouvindo o futebol da Bandeirantes, tá voltando pro seu sítio lá em Santo Antônio de Posse. Tá curtindo o futebol da Bandeirantes, tá torcendo para o seu Guarani, para o seu Bugrão. Alô, craque Neto. Curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Guarani tenta o ataque com Marton, bota na frente, passe errado, chega Edilson para cortar, rebote para Rua Ribeiro, atento, Jefferson no círculo central, rouba, recupera a posse da bola por time do Guarani, abertura do Matheus Bueno para Diogo Matheus na direita para João Vitor dominou, encara a marcação do Kevin, sai da ponta, vem para meia para Matheus Bueno, cercado, marcado pelo Juninho, volta todo o time do Paysandu, Guarani com dificuldades, Matheus Bueno para Diogo Matheus, boa, a bola ele clareia, abre o jogo para Léo Santos, já o Gleger, desce de novo o time do Guarani, tenta escapar pela esquerda, Jefferson, um bolão para Camacho, boa, bola de primeira, Camacho cruzou para Marton, Matheus Nogueira, sai do gol para fazer a defesa, diga, fala que eu discuto, Gleger. Não, o Neto tá ouvindo aí a transmissão ou não? Sim. O Neto, ele, na minha última passagem pelo Guarani, sabe o que o Neto era? Diretor de futebol. Quero mandar um grande abraço para ele, que fez parte da minha história, o Neto, não só como diretor, não só como dirigente, mas o Neto, cara, ele estava já no fim de carreira no Guarani e eu treinava com ele. Sabe quem que era o sparring do Neto? Na época que ele estava encerrando a carreira no Guarani ou não? Não. Esse que vos fala. Então, sensacional. Um grande abraço para ele. O craque Neto é um ícone, um baita de um cara. Quero mandar um beijo grande para ele. E ele com certeza está torcendo pro Guarani. Ô Neto, o Guarani precisa agredir mais, né, cara? Tá jogando em casa. O Guarani precisa atacar um pouco mais. O Guarani tá jogando no brinco de ouro da princesa, ao lado do seu torcedor, contra o Paysandu. Então, tá faltando um pouquinho mais de um Guarani agressivo. É isso que eu vejo, Bodes. Mas quem levou susto para a galera bugrina agora foi o Leandro Vilela. A sobra da bola, ele meteu pro gol na entrada da grande área, a bola passou pertinho do gol. Quase o ex-bugrino. A lei do ex impera, viu, Vladimir? É aquele lance em que fica um monte de gente na frente do goleiro, né? O Vladimir não conseguiu ver, pra sorte, a bola foi pra fora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos na marca de 22. Primeiro tempo. Aqui no tique-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo, Série B, 7ª rodada no Brincão de Ouro da Princesa, Guarani 0, Paysandu também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Série D de dado, além de Inter 3, Santo André 0, tivemos no Canidé, Água Santa 1, São José também 1, público 945 com 15 mil de renda e Neilton, ex-Guarani, fez o gol do Água Santa.
você ligado, conectado, é o futebol da Bandeirantes Campinas, anunciando para amanhã, 4 da tarde, estádio Novelli Júnior em Itu, sequência da 7ª rodada da Série B, tem Ituano e Ponte Preta aqui na Bandeirantes, é ele, com a narração de Carlos Batista, um show de transmissão no seu rádio, tem Ituano e Ponte Preta, 7ª rodada da Série B neste domingão. Aqui o Guarani com Matheus Bueno, com dificuldades, erra o passe, dá de graça para Leandro Vilela, que empurra por dentro para Juninho, livre, na entrada da grande área, vai bater pro gol, pé direito, a pompa, a bola passe, vai embora com perigo. Passa direito e vai embora. E a origem do lance de ataque do Paysandu. Matheus Bueno, tá difícil, hein, CH? Como erra passes o Matheus Bueno. Erra, Boles. O Guarani joga mal, o meio-campo não funciona, os atacantes amedrontados. O time do Guarani é um time previsível. Paysandu, nesse momento, só não fez o primeiro gol por falta de qualidade no arremate. O Paysandu é melhor na partida. E vem de novo o time do Paysandu com o Nicolas. Ele empurra por dentro, deixou curtinho para João Vieira. Agora houve uma falta clara para cima do Marlon. Foi puxado pela camisa, o árbitro não viu. E por isso acabou saindo o ataque do time do Papão, mas não com velocidade. E aí o Guarani já está todo organizado lá atrás. Com isso o time do Paysandu roda a bola chega no meio campo para Lucas Maia. 0-0 aqui no Brinco, 7ª rodada da Série B. Kevin empurra na ponta para o venezuelano Esli Garcia. Ele parte para cima da marcação, pé canhoto, levantou, fechado na área. Vladimir saiu do gol para fazer a defesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E na saída errada de bola, saída precipitada do Vladimir, ele já devolve a posse de bola para o time do Paysandu. E que a galera tá chiando aí. O juiz. Ex-juiz, amanhã tem suco de caju, mais ou menos isso. Reclamando daquela falta lá no Marlon, né, Boles? Exatamente, que houve, né? Claramente aconteceu, foi puxado. sem dúvida. Camisa foi puxada. Matheus Bueno para Camacho. Camacho consegue a saída lá na ponta para Jefferson com uma certa liberdade. Encara a marcação do João Vieira. Olhei aqui, será português. Liguei para J. Santos, não, é brasileiro. A tabela saiu, Reinaldo para Jefferson. Jefferson recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Prepara o cruzamento, bateu cruzado para João Vitor. Chega a zaga na hora H. Atacou a bola, João Vitor. Chegou com ele o zagueirão. Os dois trombaram, a bola saiu. Departamento médico chamado. Houve um choque forte entre os dois. Guarani tem escanteio pertinho das bandeiras que hoje, no início do jogo, estavam mais tremulando. Nesse momento, no entanto, Vladimir. Mas tá frio, independente se tremula ou não, tá frio. O Lucas Maia, quem tava no lance, ficou caído ali, o zagueiro tá se levantando. É parente? É parente daquele, tá? Inclusive tá em ataque na região. É escanteio pro Guarani, Boles. Alô, PK, grande PK, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, é o Ari. O Ari é amiguíssimo do PK, estão sempre juntos, ambos curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes lá em Santa Bárbara do Oeste. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis, furadeira, parafusadeira de impacto Forte G, R$ 349,90. Promoção até 1º de junho, fone 19 33 70 25 50. Escanteio pro time do Guarani, bora, Bugrão. Reinaldo curtinho, devolução para ele, pé direito, levantou muito forte, insiste, tenta de cabeça, toca João Vitor, mas dá de graça para Juninho. Nossa, o Diogo Matheus. Essa falta esse é aqui, é em Belém do Pará, é na Venezuela. Ele agarrou o jogador do Paysandu, Vladimir. Não teve vergonha nenhuma o Diogo Matheus em segurar ali o camisa 14, que era o Juninho. Mais um cartão amarelo agora para o camisa 13, Diogo Matheus. Quarto cartão do jogo, com menos de 27 neste primeiro tempo. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Olha aqui atrás para o time do Paysandu com João Vieira. Ele fez o passe curtinho para Lucas Baia, pressionado pelo Marlon, recua para o goleiro Matheus Nogueira, que está jogando. Ele está jogando de calça ou é impressão minha, não, né, Vlad? Não é calça não, é a meia, aquela proteção na coxa e o calção tudo da mesma cor. E o Matheus Nogueira tentou uma bola forte, esticada para a Rua Ribeiro, a bola acabou saindo. Já cobrou o lateral Jefferson, Guarani ataca para o gol do placar eletrônico, Marlon é quem domina. Na meia direita, ele na ponta para João Vitor, na velocidade, já pisando no último terço do campo. Levantou, cruzou na segunda trave para Reinaldo, tentou de cabeça, subiu com ele, tirou o zagueiro, insistiu no lance, Reinaldo na pera canhota, olha para a área, prepara o cruzamento, calculou, executou na segunda trave de cabeça. Incrível a chance perdida por Diogo Matheus. Na segunda trave, elemento surpresa. Ele apareceu livre, meteu a cabeça na bola, a bola quicou no gramado, subiu e foi embora.
pela linha de fundo. O Guarani perde a melhor oportunidade do jogo, Vladimir. Cruzamento do Reinaldo, as costas do Kevin, tava lá o Diogo Matheus. Até tocou bem de cabeça, mas não foi na direção legal, não foi pra fora. Perdeu a chance o Bugre. Vem pra resposta do time do Paysandu com o Nicolas. Ele abre na direita um bolão pra Juan Ribeiro. Tentou na matada, já escapa na marcação do Jefferson, que atento, faz o corte. Volta pra Reinaldo, via falta pra cima dele, mas o Guarani leva vantagem. Camacho recolheu o domínio, voltou pra Jefferson. Jefferson para Léo Santos, dentro da grande área. Abre o João Vitor aqui pra direita, já tem a marcação do Kevin. Kevin escora de cabeça, a bola vai saindo pela linha lateral. Será que sai? Será que sai? Saiu. Bola colocada pra fora, é lateral pro time do Guarani. Que chance, perdeu o Guarani. O Bugrão perdeu. CH. Lance típico de um time sem confiança, amedrontado. Não pode perder um gol como o Diogo Matheus perdeu. Era só cabecear na direção do gol que faria o gol. Ele conseguiu perder. Não poderia ter perdido o gol que perdeu. Foi a melhor chance do jogo, hein, Gleger? Segue 0-0, mas o Guarani criou uma grande oportunidade. Criou sim, Boles. Tá chegando o Guarani, mas assim, tá jogando em casa, né? Precisa pressionar um pouco mais. E eu tô vendo um Guarani jogando de igual para igual, mas é o Paysandu, né, gente? Com todo o respeito. O Guarani tem que se impor um pouco mais, criar um pouco mais, evoluir um pouco mais de jogadas para que ele possa vencer o jogo. Hoje é um jogo fundamental para o Guarani somar 3 pontos. Jogo tá parado, mais um cartão, Vladimir. Eu tô tentando identificar Foi quem o Juan Ribeiro, Juan... RR. Isso, Juan Ribeiro, portanto, camisa 26, mais um amarelado. Juan Ribeiro recebe cartão amarelo. Boles. Alô, meu grande amigo, irmão, este ícone do rádio da televisão do interior do Brasil, Edivaldo Dias. Você tá ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes. O mestre Cláudio Zaidão, ao lado do seu filho Manuel, também estão curtindo o futebol da Bandeirantes. Aqui em Campinas, o quinto sinal marca 9 da noite, mais 30 minutos. Você pelas cercanias daqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, você que tá passando para curtir o Sabadão, balada do Sabadão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E atenção, hein, você que tá curtindo a Bandeirantes, vai pra balada sempre com moderação, sempre com prudência, principalmente no trânsito. Se beber, não dirija. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vladimir com o pé esquerdo, levanta para o grande ataque. Marton reclama de falta, não vi nada, caiu de Maduro. A sobra da bola para Nicolas, Douglas parcelado, dá o bote na sequência, Camacho. Toque errado, dá de graça para João Vieira. Pé direito, a bola enfia no comando para Nicolas. Em 1 3/4, Léo Santos. Nicolas vai atrás da bola, recupera, mas toca mal. Dá de graça para Jefferson, agradece o presente e devolve o presente para Quintana, que ajeita, domina para o time do Paysandu. Corta bem, limpa, tranquilo. O Paraíso sai jogando na categoria e volta na quarta zaga para Lucas Maga. Ele tem a posse de bola dominada no campo defensivo para o Papão da Curuzu. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. A meia hora de bola rolando, 30 minutos, primeiro tempo. Série B, 7ª rodada no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo, Guarani 0, Paysandu também 0, Edu Pinheiro. Olha, Inter de Limeira hoje 3-0 no Santo André em Limeira, Inter invicta na Série D de dada, é o grupo 7, 4 vitórias, um empate, não tomou nenhum gol. Olha o público em Limeira, 1.219. Aqui saída errada no time do Paysandu, o Marton tentou aproveitar, houve a falta, a juizão tá de brincadeira. O Lucas Maia atropelou o Marton, ele não deu a falta que seria claríssima a favor do Guarani, houve a falta clara. Seria um ótimo momento para o time do Guarani. O Marlon tá caído, Vladimir. A falta aconteceu, mas para mim o Marlon poderia ter tentado permanecer na jogada. Até levaria perigo, mas claro, foi falta. O árbitro poderia ter marcado, não marcou. E o Marlon ficou caído, Bola. E aí, CH, saída errada no Paysandu. O Marlon recuperou. Para mim foi falta. E para você? Não, para mim também, mas o Vladimir foi preciso como sempre. Ele fez algo teatral no lance. Foi falta. Mas ele deu uma exagerada e o juizão caiu nesse teatro, por isso não marcou. Mas foi falta. Na sequência, o Guarani recupera a posse de bola. O jogo está parado nesse momento porque o Marlon, exatamente ele, está caído. Gleger Zorzinho, nosso grande amigo José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani. Tá ligado, Lelê, tá difícil. E por que tá difícil pro Guarani, hein, Gleger? Um abraço para ele. Tá difícil porque o time do Paysandu tem no banco um treinador estrategista, né? O Hélio preparou bem esse time. Eu acho que o Guarani está com muita dificuldade no jogo.
precisa aproximar um pouco mais as linhas, pressionar um pouco mais o Paysandu. Agora, tem que se impor, né? Para mim falta um pouco de imposição para o Guarani. Pressionar um pouco mais, jogar mais em cima do adversário e não dar espaço. O Guarani ainda está dando espaço para o Paysandu. O médico já deu sinal de positivo por banco. O Marlon vai continuar, Vladimir. Havia uma apreensão, né, por parte do banco de reservas, mas a boa notícia é essa, o Marlon segue no jogo, Bolas. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas em breve, no final de julho, início de agosto, lá no Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 0-0 aqui no Brinco, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani na 19ª colocação, ou seja, na penúltima colocação na Série B. O Paysandu é só o 17º colocado, ambos na zona do rebaixamento. E aqui o time do Paysandu reclama, quer cartão. O Quintana está reclamando demais, não sei se no portunhol, no espanhol ou no português, mas ele já tem cartão. E o Nicolas, atacante, o Cavani da Amazônia, também está reclamando. Veio aqui no meio campo e reclamar com o árbitro. Ninguém está satisfeito nesse momento com o Yuri Cruz, o árbitro do Rio de Janeiro, que está comandando o Guarani. Paysandu, bola para Quintana, aperta ele para isso, consegue o passe, o zagueirão lá na frente, chega, a defesa para cortar, rasga lá atrás, Léo Santos, a sobra da bola para Reinaldo na marginal do campo, tentou a finta, falta, agora ele deu. Pra cima do Juninho, o jogo tá parado um pouco antes da risca do meio campo. Sicredi do Seguro ao Consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Quem está anotando tudo isso é o Júnior Rocha, né, o treinador do Guarani, porque na última coletiva, o treinador das estatísticas, o que ele trouxe de números no pós-jogo, uma situação incrível. Vem para Mardon para João Vitor na entrada da grande área, colocou na área, Quintana, grandalhão, tirou a sobra para Diogo Matheus, linha lateral da grande área, levantou, cruzou para a boca do gol, tira a zaga, rebote para o Guarani, pressão, João Vitor dominou, puxou, vai marcar, bateu cruzado, desvia na zaga e passa por todo mundo. Às vezes o João Vitor aí, que é atacante, às vezes ele tem que chutar, tentar pelo menos arriscar pro gol. Ele tenta toda hora cruzar, passar. Essa era para bater pro gol, Vladimir. Mas cabe dentro daquilo que disse o CH, falta confiança, né? O pessoal não quer ter essa responsabilidade da tentativa do chute, mas concordo com você, Bolas. Muito obrigado. Lateral para o time do Guarani bater. 35, o lance está sendo revisado. Um possível pênalti, mas não. Imediatamente o árbitro já mandou cobrar o lateral. Jefferson cobra para Reinaldo na área, botou na frente, escapou na marcação. Chega o outro zagueiro para cortar. Aliás, foi o Leandro Vilela. Colocando a bola para fora, ela não saiu pela linha de fundo, não saiu pela linha lateral, pertinho da baliza de escanteio. Jefferson cobrou rapidamente para Reinaldo. Reinaldo no fundo, cruza para a boca do gol. Chega Leandro Vilela, entra e quarta de qualquer maneira com o pé direito. Levanta a bola para o de ataque para o Nicolas. Léo Santos chega e comete a falta. É a falta que o atacante adora, que o zagueiro sempre cai. Falta marcada no campo defensivo para o Papão da Curuçu bater. Grande abraço ao povo paraense, aos torcedores do Papão que estão aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes curtindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube. Valeu demais a todos que estão conosco também. Torcedores, uma imensa torcida do Papão da Curuçu. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Gravados 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo. É a Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, nos embalos de sábado à noite. Eu já vejo o CH dançando, curtindo. O Gleger com a sua calça boca de sino, também curtindo os embalos de sábado à noite. 0-0, já chega o Edu, porque antes desce o time do Guarani com o Diogo Matheus. Ele leva para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota, levantou para o Paraíso, o Reinaldo de cabeça, pegou Matheus Nogueira. Reinaldo conseguiu desvio de cabeça, Matheus Nogueira no centro do gol, defendeu Vladimir. Até se adiantou ao zagueiro ali, o Reinaldo, para conseguir tocar de cabeça, e teve um choque, né, de cabeça do Reinaldo com o lateral da equipe do Paysandu, Edilson. Já tá tudo ok com o Reinaldo no centro do gol, fez a defesa o goleiro Matheus Nogueira. Edu Pinheiro, aqueles bailinhos, saudade, hein, Edu? Cuba Livre, escuta, quem que cruzou, hein? Quem cruzou? Quem cruzou foi o glorioso Diogo Matheus com a
perna esquerda. Olha, embalos e domingo à tarde, amanhã, 14h30, concentração, 16 horas, Ituano e Ponte. Aqui quem narra é o amigo Batista. Pra você ligado, conectado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, fomos juntos, entramos na reta final do primeiro tempo, 0-0 no brinco. Volkswagen Nivus, T-Cross, Downs e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Sobre o time do Paysandu com Wesley Garcia. Pé direito na bola, que bola! Enfiada na direita para Juninho, recolheu, dominou, encara a marcação do Jefferson na ponta direita, tentou o cruzamento, cruzou, mas a bola saiu. Está marcado o tiro de meta para o Guarani. Pois dá uma informação. Não, só para dizer, quer dizer que o CH usa boca de sino? Não, boca de sino é você, Gleger. Ah, você que falou aí, pô. Não, eu falei que o Gleger usa calça boca de sino. E o CH já estava dançando. Dançando, porque quando se fala em sábado à noite, ele se recorda dos bailinhos da época da infância, da juventude já em Jundiaí. Olha o Lucas Paraíso ganhando na corrida. Moderno, né? Chega a defesa para cortar. Como é que é, galera? CH é um cara moderno, né? Moderno. É, sem dúvida nenhuma. Boca de sino. CH, boca de sino não, né? Não, eu tenho uma calça boca de sino, mas faz muito tempo que eu não uso mais. Muito tempo. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Sensacional. Nos embalos de sábado à noite, vamos juntos no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Guarani que voltar a campo, como informou o Edu, vai demorar um pouquinho, só na outra terça-feira. Não é a próxima, só na outra terça-feira. Depois recebe novamente o Operário. Ou seja, o Guarani não sai do estado de São Paulo. E aqui domina o time do Paysandu. Boa finta do João Vieira, sai driblando todo mundo. Marcon chega na marcação e vai receber o cartão, porque matou a ação ofensiva, mas levou vantagem o time do Paysandu. O Arthur tá apontando, tá de olho nele. Vem de novo o Paysandu e o Marlon tentou, cometeu outra falta, não conseguiu. Wesley Garcia faz boa jogada, invade a área, tentou o cruzamento. Douglas Bacelar entre quarta. A sobra da bola fica exatamente pro Marlon. Ele tenta carregar na frente, vê apenas o Lucas Paraíso. Fez o passe, reclama que foi atingido e foi pro João Vieira. O Arthur pode dar o cartão pro João Vieira e também deve dar pro Marlon, né? Que matou aquela ação ofensiva, ou tentou matar o contra-ataque do Paysandu. Vladimir Catarino. É, que o árbitro não tá tendo sossego é uma realidade, né? Todo mundo cobra ele de tudo. Fica caído ali o Marlon, o árbitro vai esperar levantar para tomar a decisão sobre o cartão. Essa trilha sonora me fez lembrar os velhos bailes que eu participava quando jovem americana. Vai falar que é na Carioba, né? Não, lá no Rio Branco. Em Americana. Eram bailes onde eu estava beijando uma moça com os olhos fechados, quando eu abria já era outra. Era incrível. Rio Branco, domingo à noite. Rio Branco. Como é que é? Tava beijando. Eu começava a beijar uma moça, fechava os olhos, claro, para dar aquele clima, quando eu abria já era outra. Ah, pensei que fosse um homem. Não, era outra. Começava a beijar uma mulher e virava num homem. Não, nada contra. Tá tranquilo. Aqui, bola pro time do país. Olha lá. Vai começar a dançar aí, Vladimir. Essa é moderna. Essa já é moderna. Essa já é moderna. E no fim não teve cartão pra ninguém, né? Não. É porque o árbitro colocou esse critério, né? De amarelar todo mundo. E, consequentemente, já mostrou 5 cartões. Sempre que é uma falta um pouquinho mais forte, todo mundo reclama. Bola para Marlon. Vamos chegar a 40 minutos. Primeiro tempo, 0-0. Bora, Bogrão. Domina João Vitor pelo setor direito. Ele empurra na ponta. Fez o passe para Camacho. O Camacho tá livre. Leve o solto, mas demora demais para tocar. Agora abriu na direita. De novo para Diogo Matheus. Recolhe, domina. Tem Paraíso. Tem Camacho também na área. Cruzou, tentou Camacho. Subiu para cortar Lucas Maia. Escanteio. É escanteio. Mais uma oportunidade para o Guarani da bola parada. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. 41 cravados, primeiro tempo, gol do placar eletrônico. Quem sabe quem sobe agora? O torcedor marcando presença aqui no brinco, enfrentando o frio, enfrentando a má fase, quer comemorar, quer tirar este grito entalado na garganta e tem a oportunidade agora, porque o Diogo Matheus está preparado, está concentrado e vem para a cobrança. Douglas Bacelar na área, Paraíso, Léo Santos, atenção, levantamento para o Douglas, tentou de cabeça, subiu Quintana, Jefferson com a sobra de primeira, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo aqui no brinco. Série B, 7ª rodada. Guarani, Paysandu, 0-0, Edu Pinheiro. É drama do goleiro João Paulo dos Santos. Ontem contra o América lá em BH, ele teve ruptura do tendão de Aquiles, vai ser operado amanhã pela manhã, recuperação 6 meses, talvez só em 2025. Com BBB de bola, B de Bandeirantes, você ligado, acompanhando a transmissão do futebol aqui na sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você, e vem para o Bugrão. João Vitor tentou a finta, é difícil de ganhar uma, tira a defesa na sequência, a bola bateu no árbitro, e quando bate no árbitro, além de ele ficar com muita vergonha, ele tem que parar o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. CH, vamos chegar ao final do primeiro tempo, 0-0, e o jogo em CH? Muito fraco, Boles, muito fraco. Tudo que o Júnior Rocha tentou, os jogadores não executaram. Olha o Guarani, segura CH, Reinaldo recolhe, domina, tá no mano a mano, dominou, tá na área, puxou pra canhota, agora por pé direito pra bater, pro gol, bateu em cima do zagueiro, a bola bateu, rebateu e ficou de graça nas mãos do Matheus Nogueira, prosseguindo o CH. Então, muito por conta das escolhas equivocadas, o Marlon por dentro não funciona, o Reinaldo cometendo os mesmos erros, o Diogo Matheus com a insegurança de sempre, e o meio campo que não funciona. O Paysandu também não está jogando uma bola extraordinária, não é? Teve chance de fazer 1-0, não fez por incompetência. Primeiro tempo muito fraco, Edu. Desculpa, Boris. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tem gerador Toyama Bivolt 10 vezes de R$ 179,99. Promoções até 1º de junho. Fone 19 33 70 25 50. 44, você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, espalha para geral, é o futebol da Bandeirantes, somos mais de 36 mil inscritos no YouTube. Bola pro time do Paysandu com o Leandro Vilela por dentro, ele puxou, fez o passe, no comando para Nicolas para Esli Garcia, devolveu para Juninho, bateu pro gol, foi travado, insistiu no lance, tentou invadir a área, Jefferson chega para cortar de qualquer maneira com o pé direito, expulsa a bola que estava viva na entrada da grande área. Cede lateral aqui na canhota para o Papão bater. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Lateral por time do Paysandu bater, já sobe a placa do quarto árbitro, determinando o período acrescido pelo árbitro Yuri Cruz. E aqui vem o time do Paysandu, Juninho na entrada da grande área, bomba, ele bate pro gol, a bola passa e vai embora. E o Camacho dá uma bronca, não sei em quem, mas que ele deu uma bronca, ele deu por ali, Vladimir. É, porque deu bobeira na marcação, deu espaço pro arremate, pra sorte do Guarani, o chute foi muito ruim, teremos 3 de acréscimo, vamos até 48. 45, mais 3, vamos até 48. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, Tuxê! Debaixo de 3 cobertas, tá lá na fazenda, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tuxê, CH. Hoje tem? Oi, CH, Tuxê tá lá, hein? 3 cobertores. Difícil. Viu? Difícil acreditar. Ô, Bodes, um desses cobertores é uma coxa de retalhos ou não? Não tenha dúvida alguma. Bola pro time do Paysandu com Matheus Nogueira. Faz a abertura lá pela direita para Quintana. O zagueirão recolhe, domina, prende, olha, pensa, observa, passadas largas, agora pisa no freio. Ainda Quintana com a passe de bola dominada. Ninguém do Guarani. Bote por isso na tranquilidade. Ele gira por dentro para Leandro Vilela, que empurra para Lucas Maia. Mardon dá uma pressionadinha. Fez o passe na direita para Quintana. É o time do Paysandu quem tem a passe de bola. Ligação direta, defesa, ataque. Estica a perna, faz o corte, Léo Santos. A bola explodiu no rosto do Reinaldo. Volta de graça para Leandro Vilela. Empurra para Esli Garcia. Para Nicolas, o árbitro ameaçou marcar a falta, não deu.
E o Nicolas vai à loucura, tá reclamando. Douglas Bacelar quer esperir. Imediatamente já pediu que o árbitro penalizasse o atacante do Paysandu. Paysandu de novo, o Papão tem a posse de bola. Recolhe, domina o Kevin, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, pisando no campo ofensivo. Deixa o curtinho para Leandro Vilela. No corredor para Esli Garcia. Fez o passe para Kevin. Boa bola, se chegar é perigo, mas ele não chega. Nem com hélice nas nádegas se chegaria o Kevin. É tiro de meta para Vladimir. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br. 47 minutos. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo diferente e inteligente no Rádio do Brasil. O intervalo da Bandeirantes com os comentários do Gleger, do CH e muita informação. E aqui vem o Bugrão. João Vitor na entrada da grande área. Dominou, vai bater para o goleiro e bate no meio do caminho. A bola desvia no corpo do Lucas Maia. Sobra da bola fica para o time do Paysandu com Esli Garcia. Empurrou para Juninho. Chegou primeiro Matheus Bueno. Foi bem na bola, acabou sendo atropelado e sofreu a falta. Pertinho da risca no meio campo. O jogo está parado. É falta para o time do Guarani bater. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Falta cobrada por Matheus Bueno. Ele abre para a direita para Diogo Matheus. Um pouco depois da risca no meio campo, mas prefere voltar. No campo defensivo tem a posse de bola e recua para o goleiro Vladimir. E com isso é tudo que o árbitro queria para encerrar o primeiro tempo. Vai terminar no primeiro tempo no brinco, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Paysandu também 0 por aqui. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, Guarani, grande Boris, grande narrativa como sempre. Atacou para o gol do placar. Deixa eu ver aqui, o Vladimir, olha, cartões amarelos. Teve o Quintana, Reinaldo, Leandro Vilela, Diogo Matheus e Juan Ribeiro. 1, 2, 3, são 5 cartões. 1, 2, 3, 4, 5, hein? Para o Guarani, Reinaldo e o Diogo Matheus. E o Diogo Matheus está pendurado. E aí, seu destaque aí, Vladimir? Destaque para as vaias, viu, Edu? Pessoal, torcedor do Guarani que pressionou bastante o time antes do jogo começar. Ainda no aquecimento, né? Os torcedores já estavam cobrando os jogadores. E agora, ao final da primeira etapa, sem gols, continua a reclamação, críticas por parte do torcedor. Afinal, o Guarani não consegue vencer, apenas uma vitória e 6 derrotas até aqui no campeonato, Edu. Olha, departamento médico, eu tenho aqui o goleiro Pegorari, todo mundo sabe, Bruno Mendes faz tempo. Bom, tem ainda Lucas Adel, Márcio Silva, Luan Dias, o Ayrton, Caio Dantas, Vinícius Cauê, Heitor, Chay e Bruno Oliveira. Muito bem, um bom intervalo, viu, Vladimir? Até já, Edu. Guarani joga com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Jefferson, Matheus Bueno, Camacho e Marlon, João Vitor, Reinaldo e Lucas Paraíso. No banco tem esse menino Gustavo França, que sempre entra, Renier atacante, Rafael Freitas, que sempre entra, tá no banco, tem Rayan, que é zagueiro, Pedro Henrique zagueiro, tem volante Anderson Leite, volante Lucas Araújo, volante Lima, volante Kaique, tem esse Vitinho, que é lateral esquerda da base, tem esse Ian Henrique, que é lateral direita da base, fez uma partida só o ano passado, o Ian Henrique. Bom, vamos lá, CH, começa contigo 0-0, você vê, Guarani teve vários cruzamentos pelo lado direito, vários, mas o único cruzamento que veio da esquerda, que foi o Reinaldo a 27 minutos, Diogo Matheus de cabeça, acabou perdendo. Chance do Paysandu, no comecinho, um cruzamento que o próprio Diogo Matheus salvou. E teve aí duas finalizações de fora da área também do Paysandu. Comecinho também, o Lucas Paraíso foi dominar uma bola, não conseguiu dominar. Ele ficara de frente pro goleiro e aí teria que tocar para fazer. Mas enfim, movimentado. Oi, CH, 0-0, Guarani e Paysandu. Se sobrou vontade, faltou futebol para os dois times. Eu não gostei do que vi. Meu campo do Guarani não funciona, o ataque, jogadores sem confiança, chegam na extrema, né, e jogam a bola de qualquer maneira para dentro da área. Isso não é organizar ataque ou tentar criar uma jogada de gol. Não é assim que funciona. O Marlon por dentro não funcionou, a saída de bola com os mesmos problemas, lenta e previsível, jogadores de defesa muito inseguros, várias vezes o Léo saiu, o Bacelar saiu para caçar e perderam
Só ganharam quando fizeram falta. Mas muito por conta, porque o meio-campo não dá combate nenhum. A sorte do Guarani, e também não foram tantas chances assim, porque o Paysandu faz tecnicamente um jogo muito sofrível também. E teve 3 ou 4 oportunidades de frente com liberdade para poder fazer a conclusão o Paysandu, e por falta de precisão, por imperícia, não acertou no gol defendido pelo Vladimir. Sorte do Guarani. Agora, que lance que o Guarani criou? Foi essa jogada da esquerda, que o Diogo Matheus estava livre, e por falta de confiança, falta de tranquilidade, não fez o gol. Isso aí vai fazer falta com toda certeza. A não ser que no segundo tempo o time volte muito diferente. Aliás, por falarmos em segundo tempo e projetar o time para outra parte do jogo, ele tem que fazer o que ele deveria ter feito de começo. Gustavo França do Marlon, sai Reinaldo, entra Rafael. Isso é o mínimo que ele tem que fazer para o segundo tempo. Além de reposicionar o time, né? Mandar marcar um pouco mais saída de bola, né? Para tentar, como o Gleger sugeriu e ele está certo, o Guarani tem que ter minimamente um pouco de imposição. Essa pressão de saída de bola é uma pressão muito frouxa que o Guarani faz. Tem que ser mais incisivo. Tem que querer um pouco mais. O time está correndo. Esse não é o problema. Mas corre errado, de maneira desconexa. O meio-campo é um negócio horroroso, não acontece nada, nada. O Guarani não produz nada. O futebol dos dois times foi muito ruim. Para mudar o segundo tempo tem que partir dessas duas mexidas, no mínimo. Agora, Edu, eu estou muito preocupado com o jogo. O Guarani sofreu aí pelo menos em bolas perdidas, né? Tentou armar, perdeu a bola e veio o contra-ataque. 4 contra-ataques do Paysandu, que com um pouco mais de calma, o Paysandu teria feito o gol. Então tem uma série de... O Guarani está errando muito passe também, um outro problema que tem que ser corrigido. Enfim, muito por conta do nervosismo, da falta de confiança desses jogadores. A bola queima nos pés, né? O primeiro tempo foi muito fraco. Vamos ver se melhora no segundo tempo, mas estou preocupado com o jogo, Edu. Bom, o Hélio dos Anjos hoje completando 100 jogos à frente do Paysandu. O Paysandu que pela Copa Verde, meio de semana, venceu 6-0 o Vila Nova lá em Belém. Jogo da volta agora, jogo final da Copa Verde, é no Oba, em Goiânia, né, quarta-feira. E aí o Vila Nova tem que vencer por diferença de 6 para ir para pênalti ou vencer por diferença de 7. E o Márcio Fernandes foi demitido, né? O Vila Nova não está sem treino. O Vila Nova pega amanhã o Brusque. Lembrando que amanhã, 16 horas em Itu, tem Ituano e Ponte. Quem narra aqui é o amigo Batista. E na Série D, de dado destaque hoje para a Inter de Limeira, Inter 3, Santo André 0. E tivemos no Canindé, Água Santa 1, São José também 1. Já já o Gleger Zorzin comenta intervalo no brinco. Guarani 0, Paysandu 0, agora 21h55. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Começou o feirão de fábrica Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Gerador Toyama Bivolt 10 vezes de R$ 179,99. Furadeira, parafusadeira de impacto Forte G 349,90. Promoções até 1º de junho. A cada R$ 250 em compras você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Porque antes desce o time do Guarani com o Diogo Matheus. Ele leva para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota. Levantou para o Paraíso, o Reinaldo de cabeça. Pegou, Matheus Nogueira. Reinaldo conseguiu desvio de cabeça. Matheus Nogueira no centro do gol. Defendeu Vladimir. Até se adiantou ao zagueiro ali, o Reinaldo, para conseguir tocar de cabeça. E teve um choque, né? De cabeça do Reinaldo com o lateral da equipe do Paysandu, Edilson. Já tá tudo ok com o Reinaldo no centro do gol. Do Pinheiro. Chorando quem, hein? Alegria até o fim. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E aí, Gleger, 0-0. Ô Edu, eu tava aqui dando uma analisada, né, mais profunda, e a gente percebe, eu tava ouvindo agora atentamente o CH, e eu concordo plenamente. Agora não tem meio de campo, né, não tem criação, né, não dá pra... Primeiro que não dá pra gente cobrar aqui também do Camacho, do Matheus Bueno, não dá pra cobrar dos caras. Os caras estão ali posicionados, Vladimir fez poucas defesas, né? O Matheus do lado do Paysandu também. Agora não tem uma criação. Não dá pra você dizer, olha, aquela jogada que foi treinada, que foi implementada, que foi determinada para um jogo como esse dentro de casa. Que jogada que nós vimos do Guarani? Eu, particularmente, nenhuma. Não teve. Os homens de lado, os homens de meio, né? Não teve. Os laterais. Que horas que nós ouvimos falar do Diogo Matheus no ataque? Teve aquele cruzamento agora no finalzinho, de perna esquerda do Diogo Matheus. E o Jefferson. Então, assim, o Guarani ataca muito pouco. Evolui muito pouco as jogadas de ataque. Tá jogando em casa. Precisa vencer o jogo. Precisa sair da zona de rebaixamento. Mas o que nós vimos? Eu, particularmente, não vi absolutamente nada. Não vi. Né? Não vi. Eu estou aqui fazendo um comparativo da última partida do Guarani, que perdeu em casa jogando contra o América Mineiro. Não vi, Edu. Não vi. Agora não tem um meio de campo articulado, que cria, né? Que arma o time. Uma bola, uma saída de bola lá de trás, uma saída, por exemplo, de 3, né? Que dá um pouco mais de amplitude para o time, presença dos laterais. Eu não vi e acho e acredito que o Júnior, para esse segundo tempo, precisa ter um Guarani um pouco mais agressivo. Pô, tá jogando em casa, né? O torcedor tá lá no Brinco de Ouro, o torcedor tá acompanhando a Rádio Bandeirantes, quer ver o Guarani atacando.
quer ver o Guarani criando, fazendo o goleiro do Paysandu, né? Fazer grandes defesas, participando do jogo, e não é isso que nós estamos vendo. Não é isso. Não vi absolutamente nada, não gostei do Guarani no primeiro tempo, e assim, a gente lamenta muito, né, Edu? Mas dá para dizer que o primeiro tempo foi ok. Paysandu, né, jogando fora de casa, tentando uma jogada ou outra, e o Guarani, absolutamente nada. Quero ver um Guarani no segundo tempo mais agressivo, pressionando, subindo as linhas, marcando a saída de bola do Paysandu, porque nós não vimos isso no primeiro tempo. Espero que isso aconteça. Mas, Edu, diante daquilo tudo que nós temos visto durante toda a competição, é muito complicado. A situação do Guarani realmente é preocupante, e tomara que o Guarani ache uma bola, faça um gol de bola parada, numa jogada, né, de efeito de algum atleta ali do meio para frente. Mas lamento muito dizer isso ao torcedor bugrino. Nesse primeiro tempo, eu não vi absolutamente nada em questão de criação e de chegada da equipe do Guarani Futebol Clube, Edu. Olha, a posse de bola 53% do Paysandu, 47% do Guarani. Eu tava dando uma olhada aqui no banco, hoje em termos as laterais, o Guarani tem para lateral direito com opção o Ian Henrique, menino da base. Esse menino, o Ian Henrique, ele jogou uma partida o ano passado, dia 8 de julho, contra o Londrina, porque o Diogo Matheus estava machucado. Ian Henrique. E na lateral esquerda tem o Vitinho, né? O Vitinho, menino de tudo ainda. Vitinho tem quê? Vitinho tem 16 anos, é isso? 16 anos, é lateral direito. Aliás, é lateral esquerdo, perdão. Lateral esquerdo. Tá aqui, Vitinho. Deixa eu dar uma clicada aqui que eu não tô conseguindo acessar o site do Guarani, não sei o que aconteceu. Mas o Vitinho tá aqui, 16 anos, veio do Sub-20, né? Goleiro é o Douglas Borges, é o reserva. O Heitor tá machucado, né? Heitor tá machucado e o Vinícius Cauê, que também é lateral, também tá machucado, né? Zagueiro Rian, Pedro Henrique Rian. O Kaique, volante, Lima, volante, Anderson Leite, volante, Lucas Araújo, volante. Tem 4 volantes no banco. E Gustavo França, meio atacante, Reni, atacante, Rafael Freitas, atacante, né? Vamos ver se vai ter uma... Não tem muitas opções, não. Departamento médico, Pegorari, Bruno Mendes, Lucas Adel, Márcio Silva, Luan Dias, Ayrton, Caio Dantas, Vinícius Cauê, Heitor, Chay e Bruno Oliveira. Quer dizer, os dois meias, Luan Dias e Chay, no departamento médico. Edu. Oi, Vladimir? Isso, só para informar que o Guarani volta com a mesma formação, viu? Não teremos alterações no Bugre, pelo menos no intervalo, Edu. E aí? Nada de alteração. O Paysandu ainda não voltou. O Paysandu tá voltando agora pro segundo tempo. Vai tomar multa. Vai tomar multa, né? Atrasando aí o segundo tempo. É que o Hélio tá completando 100 jogos e tal, até ele explicar. A explanação do Hélio é longa, né? Tá aí o Paysandu com seu uniforme tradicional. E sem mudanças também, Edu. Não, teremos uma alteração sim. Daqui a pouco confirmo. No Paysandu vai ter uma mudança. O Guarani está voltando com a mesma formação. Né? Vai entrar o Edinho. Isso, então o Edinho está ali se preparando para entrar. Com a camisa 18, sai o Juan Ribeiro. Sai Juan Ribeiro, 26, entra 18, Edinho. Vai começar o segundo tempo, por enquanto, Guarani 0, Paysandu 0, e para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Leandro Bolis. Obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro, tudo pronto aqui no Brinco, saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos ser juntos no microfonaço da Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. P de bola, P de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Carlos Batista, e aqui desce o time do Guarani com o João Vitor, tentou na entrada da grande área, corta a defesa do Paysandu, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Guarani com o mesmo time, Paysandu com uma novidade, é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nos embalos de sábado à noite, para você ligado no FM em 85.7, som forte, pesado, de muita credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e pelo youtube.com/
Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. Participe conosco na nossa arquibancada virtual. Vem embora o time do Guarani, programa de ataque. Guarani precisa voltar a vencer, só tem uma vitória na Bezona. 3 pontos em 6 jogos realizados. Por isso tenta partir para cima. Matheus Bueno tentou empurrar na ponta. Chega, toca na bola. Esli Garcia, a bola sai. É lateral para o time do Guarani no comecinho do segundo tempo. Bugrão atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. Linguiças Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Olha o cruzamento para a área do Paysandu, tira de cabeça lá atrás Quintana. Na sequência a bola sai, o árbitro está apontando lateral para o time do Guarani bater lá pela direita no campo ofensivo. CH age corretamente o Júnior Rocha em não modificar o time para a etapa final? Não, eu mexeria no time em 2 posições, no ataque e no meio campo. Aqui o Guarani tenta com o Mardon, levanta a bola, chega bem na cobertura, entra e quarta Kevin. A bola explode no corpo do Mardon e vai embora pela linha de fundo. Alô, meu grande amigo Edu César, criador e editor do Papo de Bola. Site desde 2003, fala de esportes, dos bastidores. Aliás, os nossos sentimentos ao Edu César, que recentemente perdeu a sua mamãe, o gaúcho Edu César, e está ligado. Já mandou aqui, ó, bola, estou na escuta, hein, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes e olhando na TV. O atraso praticamente zero, som aliado com a imagem. Parabéns a todos, está legal demais a transmissão. Grande Edu César, tá sempre ligado conosco. Olha o Reinaldo levantando para a área, a bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Papão da Curuzu. Falou, chamou, Gleger. Não, só para dizer, você estava mandando um abraço aí. Manda um abraço especial para a patroa aqui, a dona Juliana. Ô, dona Juliana. Ela tá aqui do meu lado. Ela tá tranquila hoje, Gleger? Hein? Tá pegando muito no seu pé hoje ou ela tá tranquila? Não, de vez em quando ela pega, mas hoje ela tá tranquila. Mas ela tá aqui do lado porque 9 horas não é fácil não, né? Não. Então ela tá aqui ligada comigo, tá tudo certo. Então dona Juliana vai pro céu, hein? Vai pro céu, dona Juliana. Aqui, bola pro time do Guarani com Matheus Bueno de calcanhar, deixou na passagem para João Vitor, ele tenta botar na frente, chega João Vitor, ou João Vieira. Tocando a bola para fora, é lateral que o João Vitor cobra. E quando para Diogo Matheus tem a posse de bola dominada no campo defensivo, 37 minutos, não, 17 graus. Que 37? O Arnaldo tá maluco. Aqui, ó, 3h37, entendi. 3h37. Desce o time do Guarani pro campo de ataque, 17 graus, comecinho do segundo tempo. Bola solta do Jefferson, tentou para Reinaldo. Camacho também se apresentou, tira a defesa. Juninho tentou sair driblando, perdeu a bola. Reinaldo recupera pro Guarani, faz a inversão. Da esquerda para a direita e já foi para a área. Soltou para João Vitor, olhou para a área, mas não cruza. Empurra na ponta, Diogo Matheus calculou, cruzou, executou. Voltou para Camacho no rebote, pé direito. Limpou para bater pro gol, tira de qualquer maneira a defesa. Douglas Bacelar aqui no meio, recupera. Guarani exposta uma pressão no comecinho do segundo tempo. Jefferson para Reinaldo na canhota. Reinaldo levantou, Quintana de cabeça tira. Sobra da bola para Edinho. Edinho tentou levantar a bola, perdeu para Camacho. Recuperou, já meteu para João Vitor. Um bolão na área. Dominou, limpou, linha lateral da grande área para Marlon. Colocou para trás, tira a defesa. A bola bate no paredão Quintana. E ela não chega a sair. Chega Esli Garcia recuperando o venezuelano. Ele ajeita o menino no campo defensivo. Tentou passe por dentro. A bola foi desviada. Briga Matheus Bueno. Recupera por time do Guarani na entrada da grande área. Ninguém chuta nesse time incrível. Ninguém chuta no gol, tentou lançamento, Reinaldo evitou a saída aqui na canhota, voltou para Jefferson, olhou para a área, calculou, mas não executou, empurrou para Camacho, Camacho carrega a bola no último terço do campo, volta para Jefferson, Jefferson fez o passe por dentro, dá uma animada na galera, até para espantar do frio, a galera nesse comecinho do segundo tempo, empurrando o Guarani para cima do Paysandu, 0-0, vamos chegar a 5 minutos do segundo tempo, só com o Guarani atacando, Diogo Matheus na direita para Mardon faz o passe curtinho para Matheus Bueno, dominou, se livrou do marcador, ele carrega a bola na diagonal do corredor, tem a posse de bola dominada agora, abriu na esquerda para Jefferson aqui para a canhota, fez o passe curtinho para Reinaldo, tentou num 2 para Camacho, chega rasgando defesa. A bola sai bem lateral para o time do Guarani bater, tocou na bola Leandro Vilela. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral para o time do Guarani bater, vem para a cobrança Jefferson, atacando para o gol do Bortão de entrada no Brincão. Vem para a bola Jefferson, colocou para o Paraíso, tentou no pivô, a bola escapou, chega rasgando Edilson, volta pela meia para o time do Guarani com o Diogo Matheus, vai bater para o gol, vem o chute fraquinho e o Matheus Nogueira agradece o presente, Vladimir. Não é porque no chute é que vai chutar de qualquer forma, né? De longe, fraquinho, o Diogo Matheus
Fácil defesa do Xará, o Matheus Nogueira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. Ou melhor, segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, 7ª rodada. Guarani 0, Paysandu também 0, Edu Pinheiro. Olha, o Ceará eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, joga em casa amanhã às 18h30 contra a Chapecoense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você ligado pelo YouTube, não esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E assim que a bola parar de rolar aqui no Brinco, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final na Bandeirantes. O jogo tá parado, tem um jogador do time do Paysandu caído, está sendo atendido nesse momento. Não é o venezuelano, é ele sim, né, Vlad? Tá longe aqui. É o Wesley Garcia. É o Wesley, né? Mas tá tudo ok com ele. Até ganhando alguns segundos preciosos ali o Paysandu no seu campo de ataque. Sicredi do cara... Oi, pois não. Ele é a cara do Soteldo, cara. Não é só o tamanho, não. A meia baixada é primo mesmo. Eu acho que o Vladimir tá certo. Eu achei que ele tá tirando sarro. Mas ele é a cara e o jeito do Soteldo. É impressionante, Boris. Só faltou o cabelo descolorido, né? O cabelo loiro ali, o cabelo branco. Tá de volta, inclusive. Ele que na temporada passada defendeu o Deportivo Táchira da Venezuela, chegou nesta temporada para vestir a camisa do Paysandu. E eu me lembro, num jogo do Paysandu e Botafogo, ele entrou no segundo tempo, fez um golaço. Estávamos eu e o CH na transmissão. Esse moleque é bom de bola. De olho nele, no venezuelano Wesley Garcia. O Guarani tenta com Paraíso entre quarta e defesa. A bola volta para o time do Papão. Boa bola do Juninho na ponta pro Edilson. Olha para a área, deixou para Edinho. Edinho recolhe, domina Edinho, ex-Fortaleza. Parou, prendeu, olhou, pensou para Leandro Vilela. Devolveu na ponta para Edinho. Levantou, cruzou para a boca do gol para Nicolas. Douglas Bacelar chega para cortar. Rebote fica para o time do Paysandu. Leandro Vilela dominou, colocou no canto, longe do gol. Ela passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. Sicredi do Seguro Consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ontem o Santos perdeu para o América, jogando em Minas pelo placar de 2-1. América Mineiro e Goiás, os dois invictos na competição, mas quem lidera é o Santos. Pode perder a liderança para o Sport. E aqui vem para o grande ataque o Marton. Carrega a bola para o time do Guarani. Por baixo, mas na bola o Kevin recupera para o time paraense. Leandro Vilela no comando para Juninho. Juninho recolheu, dominou, ele abriu na ponta para o pequenininho, para o pequeno polegar. Wesley Garcia carrega a bola para o setor canhoto para o time do Papão. Fez o passe curtinho, 9 minutos de segundo tempo. Juninho deixou curtinho também para João Vieira. João Vieira empurra na ponta para ninguém. Passe errado, a bola sai lateral de graça para o Guarani bater lá pela direita. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Perde a bola o Guarani. Nicolas recupera na entrada da grande área para Juninho. Soltou para João. João para Leandro Vilela. Dominou, limpou, fintou, passou na direita. Recebeu Edilson, preparou o cruzamento. A bola foi desviada. Vladimir sai tranquilo do gol para fazer a defesa. No quinto sinal eu confirmo para você. Agora em Campinas são 22 horas e 15 minutos. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. 0-0, insistente 0-0. Resultado ruim para os dois, principalmente para o Guarani. E vai conhecendo mais um resultado que não é bom. Está empatando em casa na segunda partida consecutiva neste início de Campeonato Brasileiro da Série B. Primeiro empate, né, por enquanto. O Guarani tem apenas uma vitória na competição diante do Botafogo, jogando aqui no Brinco. Por isso vem embora para o grande ataque, tentando a segunda vitória. João Vitor abriu na direita para Marton, cruzou fechado para a boca do gol. Subiu, tirou a defesa, brigou pelo rebote e Marton ou vai atrás da bola, mas não consegue recuperar. Juninho dá um pico na bola, levanta para Nicolas. Ele mata no peito, coloca no terreno, mas chegou bem o Douglão. Tocou na bola, a bola ainda não saiu. Nicolas repita a saída pelo setor esquerdo, o câmbio ofensivo, soltou por dentro para Juninho. Juninho empurrou para Edinho, Edinho para Edilson. Edilson dominou, já passou por fora, pedindo na velocidade, recebeu Edinho. Chega Léo Santos do carrinho, colocando a bola para fora, deslizando no gramado, cedendo lateral para o Papão. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Lembra que não tem o C cedilha nem o tio, então é selecal@iga.com.br. São mais de 200
550 vagas disponíveis. 11 minutos, segundo tempo, 0-0 aqui no Brinco. 7ª rodada da Série B. Kevin tentou o passe, acabou errando e foi na frente do professor Hélio dos Anjos, 66 anos, que evidentemente não gostou. 100 jogos dele com a camisa não, com a camisa da comissão técnica do Papão hoje, Vlad, é isso? Isso, comemorando, celebrando hoje o 100º jogo no comando do Paysandu. Pensei que o Vladimir iria responder como aquele nosso amigo lá, viu, CH? Lembra? Isso! O Sérgio Orindi, grande fera. Deve estar dançando, né, lá no Clube Piratininga em São Paulo. Nem sei se existe mais. Não, ele fechou. que é um Agora grande dançador, um grande dançarino, pois não? Não, já fechou, esse clube já fechou. Olha o Jefferson na esquerda, cruzou para a boca do gol, tira de qualquer maneira Quintana. Agora é Vila Caltrin. É mesmo? É. Tá por dentro, hein? Claro. É o seguinte... Com as redes sociais, né? Eu sei. É o seguinte, o único jogador de característica que pode mudar esse status de ataque do Guarani é o Gustavo França, que está no banco de reservas. Sabe por quê? Ele é o cara que chuta de fora da área. O Guarani quer entrar com bola e tudo, né? Não tem um jogador que arrisque de fora da área e tem espaço para fazer isso. E outro jogador é o Rafael. O jogador tem que entrar no jogo, né? O treinador tem que mexer nesse time. Já passou na hora do Júnior Rocha mexer no Guarani. É porque depois não adianta vir na coletiva e ser o treinador das estatísticas. Não dá certo. Tivemos posse de bola, tivemos mais finalizações, tivemos mais escanteios, mas o placar que é bom não teve. Lateral para o time do Paysandu com Juninho. O Edilson levanta a bola tentando o Edinho. Entra e corta Léo Santos. Na sequência tirou o Nicolas, mas recuperou o Matheus Bueno. Recua para Diogo Matheus, que faz o passe atrás para o goleiro Vladimir. Vai ser pressionado ali pelo Wesley. Consegue o passe na quarta zaga. Tira daí, Léo Santos. Ele tira. Levanta a bola para o grande ataque. A bola passou pelo Leandro Vilela, mas não passa pelo Edinho. Edinho toca mal. Deu de graça para Camacho. Camacho por dentro para a velocidade do Marlon. Carrega a bola, vem Bugrão. Meteu na direita para João Vitor. Dominou, partiu para cima. João Vitor bateu cruzada. A bola desviada. Fica nas mãos do Matheus Nogueira, Vladimir. Desviou no Kevin, né? E esse desvio acabou amortecendo a bola para a defesa tranquila do Matheus Nogueira. E é o Kevin quem desce livre, leve solto lá pela canhota. Já soltou curtinho para o Wesley Garcia. No último terço do campo, o Nicolas foi para a área, de olho nele, Wesley Garcia recolheu, dominou, tentou Nicolas no meio do caminho, corta João Vitor, volta para Wesley Garcia, recolheu, dominou João Vitor na marcação, toca de novo no João Vitor e a bola sai. Lateral na canhota para o Papão da Curuzu bater. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem para a cobrança do lateral, o time do Papão com Kevin. Setor esquerdo, ele cobra, tentou o passe para Nicolas, entra e corta a defesa. O Nicolas vai atrás, a bola protege para tentar deixar a bola sair para ganhar escanteio, mas não conseguiu na sequência. Chegou Douglas Douglas Bacelar e levantou o Nicolas. Não perdeu viagem. Cartão, não sei se vai ser mostrado não, mas a falta foi apontada. A falta aconteceu sim e vai mudar a equipe do Paysandu. Vai ter um aumento hierárquico aí, porque sai... caiu, Vlad. Quem caiu? O ambiente. Caiu. Com a velocidade do vento. Vai ter uma evolução hierárquica familiar, sai Juninho, entra Netinho. Netinho com a 5 tá entrando no lugar do camisa 14. Juninho é o experiente Netinho. E o Júnior Rocha... nada. Já o Gregor comenta. Tem 0-0 aqui no Brinco. Vamos chegar a 15. Mas chamou o Anderson sim. Leite. É isso que eu ia dizer. Já sim. Já sim ele fará a primeira alteração, mas não é um cara de ataque não. Vai entrar o Anderson Leite. Tem falta perigosa, o time do Papão para bater. É praticamente um escanteio lá para cair um Atedinho. Vem para a cobrança, altos jogadores do time do Paysandu dentro da grande área do Bugrão. É perigo contra a meta bugrina. Partiu Edinho, pé direito, levantou para a boca do gol. Tira a defesa, escanteio. Subiu, afastou, colocou a bola para fora. Douglas Bacelar, é escanteio para o time do Papão. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. 15 minutos de segundo tempo. Agora sim é escanteio para o time do Paysandu bater, tá 0-0. Antes de autorizar a cobrança, o Atros chama a atenção de todo mundo dentro da grande área. Todo mundo que está se pegando. Um pega daqui, um pega dali. Partiu Edinho, cruzamento fechado na primeira trave. Diogo Matheus cortou. Leandro Vilela sobra a bomba no travessão e a bola quicou fora do gol. Quicou fora do gol. A bola volta ainda para o time do Papão. O desvio de cabeça, Nicolas de cabeça. Vladimir tentou. Chega, toca na bola, mas não valia no segundo lance. Uma paulada do Leandro Vilela, a bola explodiu no travessão.
Ninguém reclamou, Bandeira não correu, a bola não entrou, Vladimir. Mas que assustou aí, levantou o torcedor do Paysandu, um chutaço do Leandro Vilela, ele explodiu no travessão e caiu dentro do campo ainda, né? Não entrou no gol, por isso não foi. Mas um grande lance do Paysandu, bora. Gleger Zorzinho, que perigo, quase o Paysandu abre o placar. E o grande problema, né, é que o Júnior Rocha olha para trás. Você vai colocar quem? Gustavo França, que entrou no último jogo e não fez absolutamente nada. Ô, Gleger, só um detalhe que o árbitro tá esperando para ver se a bola quicou dentro ou não, tá? Se vocês tiverem um auxílio aí do monitor, fiquem à vontade. Nós estamos com o auxílio aqui, ainda tô na dúvida ainda, mas só que não tem como, né, gente? O Paysandu é melhor no jogo. Isso é fato. Isso é muito fato. E como é que o Júnior Rocha muda o estilo de jogo? Não dá pra dizer. Viu, Gleger? Sai o Marlon, entra o Anderson Leite no Guarani. Então, ele tira um homem de criação, um homem de ataque e bota um volante. Olha pra você ver. Ele não tem opção, ele não tem alternativa. Nesse momento, torcedor do Guarani, o Paysandu é melhor no jogo. E é a pura realidade. Porque o Guarani não tem alternativas. Não tem alternativa de jogo. É preocupante? Claro que é. Mas você vai colocar o Gustavo França, que entrou no último jogo e não fez absolutamente nada. Você vai colocar quem? O Rainer? Muito difícil, Boris. E o lance evidentemente foi revisado e a bola de fato não entrou. Segue 0-0 aqui no Brinco, mas que bomba do Leandro Vilela. Loja do Mecânico, a cada R$250 em compras ganhe um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364 no Jardim Guanabara. Tem Loja do Mecânico. Vem para o programa de ataque, o time do Paysandu na velocidade do Edinho. Aqui vira direita, ele carregou a bola, pintou o cruzamento lá dentro, tentou Nicolas, se chega, Douglas Bacelar tira mais uma. Léo Santos completa, a bola encobre o Camacho e sai. Pressão do Papão, 0-0, o jogo fica difícil, fica complicado para o Guarani. Bugano precisa vencer, mas quem vem para o campo de ataque é o time do Paysandu, bola do Netinho. Fez o passe por dentro, recolheu, dominou o Lucas Maia. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou, voltou para Quintana. Quintana de primeira, quase o Reinaldo roubou. A bola chega no Edinho pela meia direita. Edinho olha para a área, prepara o cruzamento, Netinho pediu, abriu para Edilson, Edilson para Edinho. Edinho domina, limpa, tentou levar para o fundo. Marcação, pressão do Camacho. Camacho para cima do Edinho. A bola volta para Quintana, o zagueirão na meia direita, para Netinho. Netinho dominou, girou, carregou, preparou o cruzamento com liberdade, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Qual é o número do Netinho? É 15, Vlad, ou é 5? 5, Netinho é 5. É porque tem as listras, né? Agora sim, tô vendo aqui é 5, de fato ele virou ali, Grandalhão que acabou de entrar. E aí, CH, quem acabou de entrar foi o Anderson Leite no Guarani. Ele tira um meio atacante e coloca um volante. Tá satisfeito com o empate o Júnior Rocha, CH? Pela mexida dele, tá, né? Eu não entendi o que ele fez. Não que o Marlon estivesse bem na partida. O cara que tem que entrar ali é o Gustavo França. Mas também segurança mesmo, certeza que o França vai entrar e vai resolver o problema. Eu também não tenho. Muito complicado. São jogadores questionáveis, mas por característica ele tinha que ter feito isso. É o que o jogo tá pedindo. Agora, em termos de atitude pelos erros cometidos, o Guarani está pedindo para tomar o gol. É que o Paysandu não tem competência. Foi assim parte do primeiro tempo e está acontecendo agora. Por que o Rafael não joga nesse time? Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu já teria colocado os dois no jogo. Placar de 0-0 aqui no Brinco, estamos com quase 20 minutos da etapa final. Volkswagen Nivus de Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Guarani se complicando na saída aos trancos e barrancos do Douglas Bacelar. Conseguiu o passe para o Vladimir, que mesmo desequilibrado abriu para Léo Santos e o Guarani deu uma respirada. Camacho vem buscar, ele volta a bola para Léo Santos no campo defensivo. 20 minutos de segundo tempo. Bola para o Léo Santos, ele ajeita, domina, fica meio sem saber o que fazer com a bola, deixou para o Matheus Bueno que devolve para Léo Santos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com quase 21 minutos de segundo tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo aqui no Brincão de Ouro da Princesa, 7ª rodada da Série B. Guarani 0, Paysandu também 0, Edu Pinheiro. Olha, o Santos lidera com 15, a América em segundo também com 15, mas se o Goiás na segunda-feira ganhar em Floripa do Avaí, o Goiás assume a liderança, vai para 17 pontos. Bom, Edu, eu disse anteriormente que era o Sport, né? O Sport pode chegar a 15, mas quem pode liderar de forma isolada, de fato, é o Goiás. Goiás e América que ainda não perderam nesta Série B. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nicolas com o peito, toca mal, dá de graça para Camacho. Camacho limpa bem o lance, sai driblando o primeiro, também no segundo. Faz boa jogada lá pelo setor direito, na Marcelo no campo, enfiou no corredor para João Vitor. Entre quarto, zagueirão Lucas Manga. A sobra volta para Netinho, Netinho recolhe, domina Anderson Leite, estica na marcação na caça. Camacho desvia, toca na bola, a bola vai ficar viva. Reinaldo recuperou, aí tentou a jogada, tá ruim, Reinaldo, faz o simples. Tentou a jogada e perdeu. E propicia contra-ataque pro time do Paysandu. Etinho tá no mano a mano na área, levantou, cruzou pra Nicolas, o desvio de cabeça, a bola vai embora, escanteio. Chega de novo Douglas Bacelar, que hora pra tentar uma jogada de efeito, hein, Reinaldo? E leva uma bronca de todo mundo, escanteio pro Papão, Vladimir. Era só ter feito o passe, né? O parceiro tava esperando pra puxar a jogada de ataque, tentou um toque ousado, acabou perdendo a bola, permitindo o contra-ataque. Escanteio, o Paysandu pressiona. E pegou a defesa escancarada, escanteio pro time do Paysandu bater, lá pela esquerda, e agora venta forte. De acordo com a bandeirinha, o vento é contra o Vladimir. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Papão, vem Netinho, autorizada a cobrança. Netinho vem para a cobrança, escanteio para o time do Paysandu, partiu para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, desvio do Quintana, a bola vai passando por todo mundo, tirou de cabeça lá dentro a zaga com o Léo Santos. Léo Santos desvia, não sei não, hein, acho que essa bola tinha endereço. Escanteio pro time do Papão da Curuzu, que pressiona Vladimir. Jogada no primeiro pau, bela cobrança de escanteio, subiu Quintana, tocou de cabeça, Léo Santos fez o corte, outro escanteio, muda de lado, agora setor direito, o Paysandu no ataque. É o gol do placar eletrônico, pressiona o Paysandu, placar de 0-0 no brinco, metade do segundo tempo, vamos entrar na parte final do jogo. Netinho vem para a cobrança com o pé direito, vai levantar lá dentro na boca do gol, autorizar a cobrança. Netinho, pé direito, levantou na primeira trave com peito, chega bem com estilo para isso, recupera a posse de bola para o time do Guarani, aí tentou sair jogando, driblando, correndo, perdeu a bola voltou para Edinho, setor direito, levantou para Nicolas de cabeça para o meio da área, tentou Netinho, insistiu no lance, volta para Lucas Maia, ele tenta bater cruzado, escanteio para o Papão bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Mais um escanteio para o time do Paysandu bater. Vem para a cobrança agora o Edinho, trocou de cobrador, saiu o Netinho e entrou o Edinho. Edinho vem para a cobrança, autorizada a cobrança do escanteio para o time do Paysandu. Pé direito na bola, partiu para a bola, levantou, cruzou para o boca do gol, Quintana de cabeça, Vladimir. Tranquilo no centro do gol para fazer a defesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. É bola pro time do Guarani para sair jogando. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para Léo Santos empurra para Jefferson. Ele recolhe, domina, prende, olha, pensa, observa, chega Edinho na marcação. Vai na contraofensiva, aí ficou difícil. Pontualmente em Campinas, 22 horas e 30 minutos. O quinto sinal confirma para você. Douglas Bacelar consegue a saída para Diogo Matheus. Ele arranca, ultrapassa a liga marcatória, tentou a debra com João Vitor. Boa devolução para Diogo Matheus. Abriu na direita para Anderson Leite. Insistiu o lance, acabou perdendo. João Vitor recuperou para o time do Guarani. Faz boa finta pela meia para Camacho. Protegeu, pediu falta. O árbitro manda seguir. Recupera o time do Papão. Edinho tentou passe na direita. Chega para fazer o corte. O Douglas levanta a bola para o grande ataque. Rebate Netinho. Netinho tentou Edinho. Vai brigar pelo espaço com Jefferson. Leva melhor o Edinho. Chegou o Jefferson atrasado e comete a falta.
Falta pra cima do Edinho, o jogo tá parado, o Vladimirzinho. Era tudo que o Edinho queria, né? O Jefferson chegou ali com muita vontade, acabou derrubando o jogador do Paysandu, que ganha a falta e ganha também a possibilidade de se enrolar um pouquinho. Loja do Mecânico em Campinas, com ofertas imperdíveis. Tem furadeira parafusadeira de impacto Forte G, R$ 349,90. Promoção até 1º de junho. Fone 19 33 70 25 50. Chamou, falou, CH. Tá feio, hein? O Guarani joga muito mal, o Paysandu manda na partida, só não fez o gol até agora porque o Bacelar tá jogando muito bem e a imperícia dos atacantes impede que o Papão esteja com 1-0 no placar. O Guarani tá pedindo de todas as maneiras para tomar o gol. Só não vai tomar, ou só não tomou por causa da incompetência do ataque do Paysandu. Júnior Rocha chama Renier e Kaique, viu? CH, e o que você me diz do Leandro Bolles chamar Vladimir Catarino de Vladimirzinho? Íntimo, no mínimo. Tá bom. Eu já estou acostumado. Aqui Camacho levanta a bola para o grande ataque, desce o time do Guarani. Repita por gentileza os dois jogadores que vão entrar. Kaique e Renier, daqui a pouco vão entrar no Bugre. E aqui o Guarani tenta com o Diogo Matheus, bola no corredor para Anderson Leite, recolheu, dominou curtinho para João Vitor. João Vitor tentou a finta, cercado, marcado, ele perde a bola. Anderson Leite brigou, a última tocar na bola foi Anderson Leite, a bola sai. É lateral para o Paysandu bater. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico Sanasa. É muito mais do que saneamento. Alterações no Bugrão. Vladimir Catarino informa. Sai Lucas Paraíso, entra Renier. E a galera, ó. O pessoal chamando de burro. Renier tá entrando no lugar do Lucas Paraíso. A outra alteração, sai Camacho, entra Kaique. Kaique meia dúzia no lugar do Camacho. Renier 43 no lugar do Lucas Paraíso. E aí, CH, a galera não aprovou, não. Ah, nem eu, né? Ele tinha que tirar o Reinaldo do jogo, né? E coloca o Renier, até acho interessante, a gente pouco assistiu ele. E o Camacho, qualquer um que sai do meio campo poderia ter saído, porque todos estão jogando mal. Agora, tirar o Paraíso, o cara da referência, também não está jogando bem, mas eu teria tirado o Reinaldo. E para você, Greger, as alterações no Guarani? Eu assim, vou ser bem sincero, você... A substituição, tomara que dê certo, né? Essa é a expectativa e o torcedor do Guarani tá querendo, mas o Guarani, o CH tá corretíssimo, foi acionado agora há pouco, tá muito preocupante. Mas Sandu é melhor no jogo e tomara que as substituições joguem o Guarani para cima, mas eu não vejo nenhuma perspectiva de que o Guarani melhore no jogo. E vem de novo o time do Paysandu arrancando com o Edinho, mas foi extremamente fominha. A bola acabou saindo e tiro de meta para o Vladimir. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Tá ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, João Paulo Formaggio. Grande JP Formaggio lá da Garamaggio, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tá difícil a vida do Bugrão. Tá 0-0, quem sabe Guarani para chegar a 6 pontos. Pelo menos o Paysandu, o Bugrão escapa. Sai, né? Passa o Paysandu que tem 4 pontos. Por isso vai se mandando o Léo Santos. Ninguém resolve, ele se manda para o grande ataque. Renier vai para a área. Léo Santos dominou na entrada da grande área para Kaique, que não domina. Reclama de falta, não ouvi nada. Rebote fica para o time do Paysandu que se manda para o grande ataque com João Vieira. Ele carrega a bola ultrapassada, que é marcatória. Deixou para Esli Garcia, dominou, ajeitou pela meia esquerda o venezuelano, inverteu para Edinho na direita, Edinho dominou, parou, prendeu, olhou, puxou, voltou para Netinho, tudo atrás do time do Guarani, novamente reorganizado o Bugrão, com isso o time do Paysandu na tranquilidade, volta a bola, Edilson para Edinho, Edinho para Edilson, no comando para Esli Garcia, ele recolheu, tentou colocar na área, bateu na defesa, entre quarta zaga bugrina, a bola volta para Reinaldo, Reinaldo para Kaique, o Reinaldo pegou a bola, ficou olhando, e a torcida, vai meu filho, carrega a bola para pegar, ou tentar pegar a defesa aberta, é isso que tenta agora o Anderson Leite, ele abre para João Vitor, tem Renier do comando, Reinaldo livre do outro lado, boa bola para Reinaldo, recolheu, dominou na entrada da grande área, pé direito, bateu no canto, pega Matheus Nogueira. Com esse traquinho aí fica difícil, né, Vlad? Foi um traquinho, não foi não, Vlad? O que você acha, Vlad? Foi ou não foi? Foi, também concordo. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br.
Pra você chegar a 30 minutos, segundo tempo 0-0. Tá difícil, CH. Tá difícil no brinco. É o frio. O Vlad deve ter congelado lá embaixo. Aqui bola pro time do Guarani, Reinaldo chega por trás, Quintana toca na bola, Quintana que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, colocou a bola para fora na junção da risca lateral com a risca no meio campo, bola para Kaique, Kaique foi para a dividida, perdeu, insistiu no lance, Jefferson recupera pro time do Guarani, ele volta a bola para Douglas Bacelar, ajeita no domínio do campo defensivo, empurra para Diogo Matheus, tem a posse de bola dominada, Diogo Matheus lá na ponta, para João Vitor, tentou a tabela, prende, segura Anderson Leite, gira o corpo, escapou o primeiro, escapou o segundo, entre as linhas para Renier, devolveu para Anderson Leite, mas devolveu na fogueira, insistiu, caiu, falta o juizão. Opa, até que enfim ele marcou uma. Meia direita, é falta pro Guarani. Tá tudo bem aí, né, Vladimir? Sim, já estou recuperado, tomei um chocolate quente e agora teremos alterações no Paysandu, né? Antes até da cobrança de falta, vamos às alterações no Papão feitas pelo técnico Hélio dos Anjos. A placa vai subir, tá saindo camisa 15 para a entrada do 21. Então sai Esli Garcia, entra 21, Brian Borges. Brian Borges tem a 21, entra no lugar do Esli Garcia. Outra alteração, vamos aguardar, sai o camisa 2, Edilson, entra o 34, Léo Pereira. Léo Pereira veste a 34, tá entrando no lugar do Edilson. Ex-Ponte, né? É, Léo Pereira tá entrando. E a última alteração, vou aguardar lá também, agora sim, sai o camisa 28, né, que é o Leandro Vilela, e entra o 39, também ex-Ponte Fraga, Wesley Fraga 39, no lugar do Leandro Vilela. O Brian Borges, o famoso bebê, também é gringo com esse nome? Já pode ser, né? Brian Borges. Já já você confirma. Atenção, tem falta o time do Guarani para bater. Vem para a cobrança o Diogo Matheus. Quem sabe, Bugrão? Capricha que dá. Diogo Matheus, o time do Guarani tem falta para bater. Diogo Matheus vem para a cobrança. Observando aqui o Anderson Leite tá por ali, o Douglas Borges, o Léo Santos, o Reinaldo, o Renier, todos em cima da linha frontal da grande área. Vem para a cobrança da falta, Diogo Matheus. O árbitro vai autorizar. Autorizada a cobrança. Diogo Matheus vem para a bola com o pé direito. Atenção, levantou para a boca de gol para o Douglas Bacelar. Tirou a defesa do rebote. Edinho dá um bico na bola e afasta definitivamente. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lançamento do Matheus Bueno no peito do João Vitor, ele mata no peito, coloca no terreno para Léo Santos, tentou dominar a bola subiu, insistiu, Renier atento, recupera para o time do Guarani, a bola volta para Diogo Matheus, fez o passe para Matheus Bueno abriu para João Vitor tentou colocar para a velocidade do Renier, chegou o zagueirão protegendo para o Matheus Nogueira sair do gol para fazer a defesa. Chamou, falou, Glaguer. Não, eu até queria compartilhar isso com o CH, tudo bem que nós estamos aqui aos 32,5 do segundo tempo, e o Guarani pode até fazer o gol, pressionar um pouco mais. Mas, CH, há muito tempo que eu não vi um Guarani tão pouco acionado no ataque. Há muito tempo. O Guarani não ataca. O Guarani não chega. Está jogando no brinco de ouro. Não vejo nenhuma jogada, nenhuma triangulação. Muito pouco para ganhar o jogo. Está jogando contra o Paysandu, gente. Desculpa, com todo respeito. Mas eu, CH, há muito tempo que eu não vejo um Guarani pouco ofensivo como eu estou vendo hoje. Time sem personalidade, sem confiança, Gleger. Infelizmente, são jogadores duvidosos. O Paysandu manda no jogo, não pressiona pra caramba, porque alguns jogadores do Guarani marcam bem. Mas é isso que o Guarani, resumidamente, é um time que marca e tenta jogar por uma bola. Agora, a organização, confiança, personalidade, organização, não tem, Boles. E o Brian Borges é um gringo de Salvador, soteropolitano. Vem para o programa de ataque, o time do Paysandu exatamente com ele, com o Brian, foi para a dividida, chegou o Diogo Matheus, cortou a bola, voltou para Nicolas recuar e domina na entrada da grande área, aperta na marcação Anderson Leite, recua para Netinho com o pé direito, tentou a inversão para Léo Pereira, chega bem Jefferson para fazer o corte, solta o jogo para Reinaldo atrás para Léo Santos, jeito que a bola veio, ele tirou do peito do Quintana, agradece o presentaço para o time do Papão, já estamos com 34, 0-0, Fraga, recolhe, domina pela bem direita para o Paysandu, abriu na direita para Léo Pereira, calculou, executou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, que bola perigosa, Vladimir. Toda bola vai para a área em busca do Vinícius, né? Assim que funciona o ataque do Paysandu, agora o corte foi feito e o time do Papão segue no ataque. Quem é Vinícius?
Também conhecido como Nicolas. Entendi. É Nicolas Vinícius. Exatamente. Volkswagen Nivus de Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Já o apito final aqui na Bandeirantes. Para você ligado, para você conectado com o Timácio de Carlos Batista. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fraga empurrou no comando, tentou o Nicolas, entra e corta Léo Santos. A volta para Renier, a bola bateu no Fraga e volta espirrada. Ainda possível bola para o time do Paysandu com o Netinho. Netinho coloca no terreno para Edinho, no 1-2 com o Nicolas. Até a bola saiu na velocidade, vira direita e vem o Papão. Netinho recolheu, dominou, passou Léo Pereira. Léo Pereira passou e recebeu a entrada da grande área. Chica primeiro para fazer o corte o Jefferson. Guarani todo encolhido, todo atrás da linha da bola. Praticamente os seus jogadores linha, todos agora dentro da grande área. Agora está marcado o impedimento do ataque do Papão. Então já, assim que a bola parar de rolar, vem aí o apito final e mais uma vez o comando vai ser de Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre dos embalos de sábado à noite, o Edu Pinheiro vai comandar o apito final. O oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 70 ou 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. A Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo de interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Olha o Paysandu chegando. Léo Pereira, pé direito, cruzou. Nicolas livre na área. Checa primeiro Douglas Bacelar. Na hora H para cortar de cabeça. Renier com a sobra empurrado. O jogo tá parado. O apito final também. Oferecimento de Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Jogo parado aqui no Brinco. Guarani tem falta para bater do campo defensivo. Chamou, falou, Vladimir. Público total, 2.997 torcedores. 2.997. Foram 2.331 pagantes. 666, 666 não pagantes, para uma renda de 67.320. Ou seja, um público inferior ao registrado na última rodada, quando o Guarani perdeu aqui para o América. E já o Júnior Rocha para as duas últimas alterações no time do Guarani. França e Rafael Freitas, daqui a pouco vão entrar. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Lembrando que o Guarani não conta com o Caio Dantas, com o Luan Dias, hoje não contou com o Chay. Departamento médico, de fato, tem muita gente no DM do Bugrão. Ayrton também titular, né? É, que seria uma opção pro ataque. Bola pro Matheus Bueno, erra o passe, Fraga retirou, tentou no comando para Nicolas. Chegou também na marcação ali o jogador Bugrino, espirrada para a sobra para o goleiro Vladimir. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já, portanto, duas mexidas do Guarani. Matheus Bueno tentou a bola esticada para João Vitor no peito do Kevin. Ele mata no peito, coloca no terreno, tentou para Edinho. Matheus Bueno foi para a disputa, perdeu, mas quem recupera é Anderson Leite. Voltando o jogo para Diogo Matheus com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, escora de cabeça João Vieira. Na sequência, Anderson Leite recuperou, sofreu a falta. O árbitro vai mostrar cartão para o Kevin, que alega que foi atingido pelo Anderson Leite, mas não foi de fato nada disso atingido. Cartão para ele, Vladir. Tá amarelado, camisa número 36, Kevin do Paysandu. Uma volta para cima do Anderson Leite. Vamos às alterações no Guarani. Sai Diogo Matheus, 13 para a entrada do camisa 26, Rafael Freitas. Rafael Freitas entra no lugar do Diogo Matheus. E tá saindo Reinaldo, né? Reinaldo com a 20. Então não foi o Diogo Matheus, né? O Reinaldo saiu. Não, vamos consertar aqui. Saiu o camisa 20 para a entrada do 33. Saiu, portanto, o Reinaldo para a entrada do Gustavo França e a saída do Diogo Matheus para a entrada do Rafael Freitas. Muito bem, duas alterações, as últimas do time do Guarani, que tenta vir para cima com o Jefferson. Lançamento aqui para o garoto Rafael Freitas, entrou cheio de vontade, mas não conseguiu dominar a bola porque tirou de qualquer maneira a defesa. Jefferson de cabeça para o Renier, foi empurrado o juizão, por trás, todo mundo viu, ele não deu. Insistiu do lance, chega cortando de qualquer maneira Lucas Maia. Bola sobrou para o Nicolas, e Nicolas dominou, levou a marcação do Léo Santos. Torcedor reclamou um toque no braço, a turma não seguir. Chega bem no carrinho, recupera Léo Santos para o time do Guarani. Renier tocou para ninguém, insistiu no lance, ainda Gustavo França rasga a defesa. Tinha duas opções contra uma.
Mas tocou no meio dos dois, pois não? Para corrigir, saiu o João Victor, não o Diogo Matheus. João Victor e Reinaldo deixaram o campo. Tá certo. O Diogo Matheus vem para a cobrança do lateral. Já os comentaristas falam. As duas últimas alterações do Guarani, Gustavo França e Rafael Freitas. Renier tá ali na área. Pra área também pediu Gustavo França a bola. A bola chega no Anderson Leite para Diogo Matheus. Domina, puxa a bola, puxa para canhota. Levantou para a boca do gol de cabeça. Renier escora, Kaique. A bola passa e vai embora pela linha de fundo. E aí, CH, as duas últimas mexidas no Bugrão com 40 do segundo tempo. Essas duas últimas deveriam ter sido as duas primeiras. Antes tarde do que nunca. Só que restam 10 minutos para o jogo terminar. Espero que dê tempo. Mas o jogo tá horrível e o Paysandu continua melhor. E para você, Gleger? Eu também. Também acho. Tô com o CH nessa, viu? O Guarani não consegue evoluir. Tá muito bem marcado. A estratégia de jogo do Hélio dos Anjos foi muito melhor da que do Júnior Rocha. Olha o Paysandu chegando, chute cruzado, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40, quase 41, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, é a Série B, 7ª rodada, reta final do jogo, para quase 3 mil presentes nesta noite fria de sábado em Campinas. Segue 0 pro Guarani, 0 pro Paysandu, Edu Pinheiro. Olha, com esse empate, Guarani continua na zona, 17º com 4 pontos, o Paysandu com empate sai da zona, 16º com 5. Guarani volta a jogar daqui a 10 dias, 4 de junho, uma terça, lá em Mirassol, às 19 horas. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista no futebol da Bandeirantes Campinas. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Teremos a zona mista, mas será que alguém vai falar, Vlad? E já é uma outra questão, depende muito do placar, viu, Boles? Anderson Leite erra o passe, bola curta para o Kaique. E, consequentemente, o time do Paysandu recupera, mas o Anderson Leite também recupera. Kaique soltou para Rafael Freitas na entrada da grande área. Dominou, limpou para Kaique, devolveu para Rafael, pé direito, bateu no canto, a bola passa e vai embora! Bate consciente, uma chapada na bola, ela passa a esquerda e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Aquilo que o Guarani não fez o jogo todo, né? Que é chutar, arrematar pro gol. Fez isso o Rafael Freitas, mandou a bola pela linha de fundo. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tem gerador do Yamaha Bivolt, 10 vezes de R$ 179,99. Promoção até 1º de junho. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico. Tem lateral, time do Guarani para bater. O Guarani vai chegando a 4 pontos. Não sai da zona do rebaixamento. O Paysandu a 5. E já vamos chegar ao final da 7ª rodada. 7ª partida do Guarani neste início de Série B. Daqui a pouquinho já a metade da competição. Bola aqui atrás para Léo Santos, recolheu, dominou Nicolas, aperta, Léo Santos se complicou, recupera o time do Paysandu com Edinho na velocidade, dominou, rolou, o Paysandu chegando, chute para fora! Brian Borges, cara a cara, perde uma grande chance no erro grotesco do Guarani na saída, perde mais uma bola que era dominada pelo time bugrino. Incrível, Vladimir! Era o Santos, né, quem perdeu essa bola, permitindo a recuperação do ataque da equipe do Paysandu. Para sorte, o Brian Borges acabou errando, também se machucou, tá caído dentro da área. Perdeu uma grande chance o Papão. Ou seja, CH, além de não criar absolutamente nada, finalizar muito pouco, o Guarani ainda consegue quase entregar a vitória para o Papão. Olha, eu vou dizer uma coisa, mas com toda a convicção. Se não é a incompetência dos atacantes do Paysandu, o Guarani estaria perdendo no mínimo de 2 gols de diferença. O jogo do Guarani não existe. É triste falar isso, mas é uma das piores partidas do Guarani ao longo desses 7 jogos. E eu achava que isso não era possível. Foi possível na noite de hoje, sim, assistirmos um time que não marca, não tem saída de bola, não tem meio campo, não contra-ataca, não se organiza. O Guarani é um time absolutamente sem nada, sem padrão, sem comando, sem confiança, sem tranquilidade. Guarani vai chegando à 19ª partida na temporada, o retrospecto de 18 jogos, só 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas em 2 competições.
Paysandu que disputou a Copa Verde, a Copa do Brasil, 4 competições no total. Vai chegando a 29ª partida, 13 vitórias, agora com mais um empate, persistindo o empate com 12 empates e 4 derrotas na temporada do Papão. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Reta final do jogo aqui no Brinco, placar de 0-0, passe errado do Matheus Bueno, tentou passe de calcanhar. Chega a defesa, recupera o time do Paysandu, Nicolas. Volta a bola ali pro Brian Borges, pra Netinho, Netinho pra Kevin, Kevin recomeça pra Lucas Maia. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha a chegada do Papão, João Vieira quase saiu na cara do gol. Atento o Vladimir, saiu do gol para fazer a defesa. Vamos até 50 minutos aqui no Brinco, 0-0. Quem sabe na base da garra, da raça, da determinação. O Bugrão chega, Rafael cruzou a meia altura para Anderson Leite, dominou, tá na área, ficou sem ângulo, saiu da área, soltou na ponta para Jefferson, calculou, cruzou, o goleiro não foi de cabeça, tira de qualquer maneira a defesa, quase a bola sobra para o Renier. A sobra fica assim para Matheus Bueno, abre na direita para Diogo Matheus, calculou, executou, não cruzou, o Brian fica na frente dele, balançou sozinho, isolado, ganha lateral o time do Guarani. Bola colocada para fora, é lateral para o Bugrão bater. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. O torcedor ainda acredita nesta noite fria em Campinas, não arreda pé do Brincão. Anderson Leite na direita, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo. Nenhum cruzamento, foi um chutamento para a área. E com isso, malandramente, o Léo Pereira prefere deixar a bola sair para ganhar alguns segundos preciosos. Tem lateral o time do Paysandu para bater. 46 minutos e meio, vamos até 50 no Brinco. E o torcedor está reclamando que o Paysandu está demorando e está demais. Léo Pereira vem para a cobrança do lateral aqui para o time do Paysandu pela direita no campo defensivo. Guarani vai tentar dar uma pressionada, uma apertada na saída de bola do Papão. Léo Pereira levanta a bola, Nicolas escora de cabeça, vai sobrar para Edinho. Léo Santos não acha a bola, mas o Douglas Bacelar tira. Levanta a bola no vazio, vai brigar o Rafael Freitas, passe muito forte, a bola sai. É lateral para o time do Paysandu bater. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Bola roubada para o Guarani, Renier dominou, girou, viu um toque na bola da defesa do Paysandu cortando. Ela volta para Rafael Freitas, dominou, balançou para cima do marcador, passa o Jefferson para a canhota, recebe, prepara o cruzamento, devolveu no fundo para Rafael Freitas, Gustavo França foi para a área, Jefferson de novo, para, prende, ameaça cruzar, não cruza para Rafael dominou, tentou levar para o fundo, escapou no primeiro, também no segundo, caiu, reclama de falta, o árbitro mandou seguir. Sinaliza que o Rafael se jogou. Edinho escora de cabeça tentando o Nicolas. Chega Matheus Bueno, dá um bote, recupera a posse de bola pro time do Guarani. Reta final do jogo, tá 0-0. Tentou passear pro Gustavo França, que domina, protege, tentou escapada por baixo. Kevin toca na bola, a bola sai. É lateral, é pro time do Guarani bater. 47, quase 48. Fim de jogo dramático no Brinco. Anderson Leite com liberdade para cruzar. Levantou pra boca do gol, passou, sobrou pra Rafael. Ele ajeitou, dominou, limpou, cruzou na área pra Gustavo, colocou na entrada da grande área para Renier. Anderson Leite brigou, mas o Kaique não domina. Tira a zaga do Paysandu, insiste o Guarani. A bola volta na entrada da grande área. Matheus Bueno para Jefferson na pressão. Levantou para Kaique na área. Matou no peito, colocou no terreno. Tentou armar para bater e se enrolou com a bola e perdeu. Edinho dá o bote e recupera para o time do Paysandu e se manda. Engata uma quinta, pisa no turbo, vem bola na velocidade. Agora faz o break. Ainda bem, né, Kaique? Porque para acompanhar o Edinho não seria fácil, não. Ele trabalha a bola por dentro com o Netinho. Netinho ajeita, domina por time do Paysandu. Vai terminar no jogo do Brinco. Já o apito final. Edu Pinheiro vai comandar o apito final. Tem o gabarito no jogo. Tem a opinião dos comentaristas CH e Gleger. A defesa e a sorte do jogo. Tem a ficha técnica. Vamos tentar ouvir também o Júnior Rocha. O que ele vai falar? Será que ele vem com um monte de estatísticas? Olha o Paysandu chegando. Acabou caindo. Não ouvi nada. O Brian Borges recupera o time do Guarani. Tenta a saída no finalzinho do jogo. 49, bola por dentro. Opa, falta dura para cima do jogador do Guarani, para cima do Kaique. Falta foi do Fraga, Vladimira. A falta aconteceu sim na tentativa de cortar o ataque. O árbitro em cima do lance marcou a falta para o Guarani. Léo Santos já se mandou, vai virar centroavante. O Guarani tem que jogar essa bola lá dentro. Matheus Bueno para Léo Santos, encontrou. Ô, Léo Santos,
Tava sozinho, mas tocou na forma precipitada também, Matheus Bueno. Léo Santos vai lá e divide, ganha. Levanta a bola para Gustavo França. Foi para a dividida com Kevin, tocou na bola, o árbitro mandou seguir. Gustavo França com a sobra. Dominou, tá na área, bateu cruzado, espalma. Matheus Nogueira. Rebote, volta para o Guarani. Gustavo França dominou, limpou, pé direito, cruzou, ganha. Escanteio, o Bugrão. É agora, Vladimir. Forte da defesa na tentativa do Gustavo França. Último lance do jogo, escanteio para o Guarani. Vai com tudo para cima o Guarani. Só o Vladimir que não foi. Escanteio para o Guarani bater. Na última oportunidade. Na face derradeira do jogo aos 50 do segundo tempo. Vem Gustavo França, tá 0-0 no brinco. Partiu para a cobrança com o pé direito. Atenção. Levantou para a boca do gol de cabeça. Afasta, tira a defesa. Voltou para Matheus Bueno. Colocou na entrada da grande área para Kaique. Foi para a dividida. Insistiu, reclama um toque no braço. Léo Santos com a sombra. Abre pela direita para Gustavo França. Pé direito. Levantou na segunda trave para a boca do gol de cabeça. Douglas Bacelar para fora. E com o desvio para fora também elimina a oportunidade do Guarani vencer o jogo. No desvio de cabeça do Douglas Bacelar. O árbitro vai pedir a bola, nem pediu. Apontou para o centro do gramado e acabou. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada no brinco. O Guarani segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. 0 para o Guarani, 0 também para o Paysandu. Chega a 4 pontos, mas permanece na zona do rebaixamento. E a torcida segue criticando, chamando o time de sem vergonha. O Guarani não consegue voltar a vencer na Série B, meu caríssimo Vladimir Catarino. A gente vai ficar aqui no aguardo, né? Tá o mesmo procedimento. Os jogadores do Guarani não saem, né? Ficam lá reunidos, alguns conversam com representantes do Paysandu. O técnico Júnior Rocha também foi lá no meio. A gente vai seguir acompanhando aqui, Boles, e esperar ver se alguém vai falar. Dificilmente, né? Mas a gente vai ficar no aguardo. Boles, já te chamo. É isso aí, vamos aguardar o que os seus jogadores, se é que eles vão falar, mas é a mesma situação, como disse, esclareceu o Vladimir Catarino, os caras estão ali reunidos. A galera vai deixando o brinco e a gente fica na expectativa se alguém vai falar. Afinal de contas, o torcedor está deixando o estádio. Quer ouvir o que os jogadores do seu time têm a dizer depois de mais um resultado ruim jogando em casa. O Guarani segue sem vencer. Apenas uma vitória em 7 jogos é muito pouco. 3 em 21 pontos disputados nesse início melancólico do Guarani de Série B no Campeonato Brasileiro. E aquela questão, né? Os jogadores não falam ou deixam de falar com a gente, na verdade, é com o torcedor, né? O torcedor quer ouvir, quer ter as explicações, se é que elas existem. E a gente vai seguir aguardando aqui. Jogadores reservas foram até lá. O Júnior Rocha também está saindo por aqui. Ele vai falar na entrevista coletiva. E aí sim, né? A gente ouve ao fundo aí os torcedores criticando bastante. Insatisfação total com o time do Guarani. Após esse resultado, Júnior Rocha passa por aqui. Lucas Paraíso foi chamado, não nos atendeu. Rafael Freitas, Rafael, também vai. O goleiro Vladimir vai falar com a gente. Vamos ouvir o goleiro, capitão do Guarani. Mais uma partida sem vitória, hein, Vladimir? É difícil, né? É difícil. Só que, como eu falo, a gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe sim da indignação da torcida, com toda razão. Né? Só tem um segredo, é trabalhar mais, para tentar sair dessa situação quanto antes. O goleiro Vladimir. Diogo Matheus também vai falar por aqui. Diogo, mais uma rodada, atuação um pouco abaixo, o time não cria, a torcida protestando e o Guarani na zona do rebaixamento. O que mudar, Diogo? Bom, primeiramente aproveitar, né, já faz um tempo que a gente conversou e pedir desculpa aí pela última entrevista, né, a gente já tinha conversado pessoalmente. Foi um mal entendido, não quis ser mal educado com ninguém, entendeu? E respeito muito o trabalho de vocês. Sobre o jogo, sobre o momento, é lógico que não é o que a gente quer, né? A gente quer vencer, a gente tem trabalhado para isso. O jogo, na minha opinião, hoje não foi um jogo ruim, a gente teve chances, assim como contra o América, a gente não conseguiu matar o jogo, infelizmente. Mas é importante também hoje que a gente não sofreu gols, mas por ser em casa, óbvio que pesa mais aí o empate. Mas a gente vai continuar trabalhando, a gente sabe dos nossos erros, mas também da nossa qualidade, do nosso potencial, e a gente vai trabalhar muito para poder dar a volta por cima. O Diogo, vai ter uma sequência aí, pelo menos 10 dias sem atuar agora, isso vai ser benéfico nesse momento de pressão para o time? Eu acredito que sim, independente, sempre ter uma folga é importante para corrigir os erros, né? A sequência é muito longa, muitos jogos um em cima do outro e é importante sim a gente poder ter um tempo a mais, principalmente para o Júnior, né, que chegou e não teve tempo de
fazer treinos muito longos e mais intensos. Enfim, é importante para ele colocar melhor as ideias dele, para a gente poder assimilar mais e voltar principalmente a vencer. Acho que jogar bem a gente tem feito bons jogos, mas a gente precisa voltar a vencer. A questão psicológica pesa em algum momento, né? Numa situação como essa, Diogo? Cara, acaba atrapalhando? Assim, na minha opinião não, a gente joga futebol desde sempre, desde muito pequeno. Eu de profissional apenas eu tenho 10 anos e já vivenciei outras situações como essa. A gente, infelizmente, quando não ganha, né, as pessoas vão formar muitas opiniões e a gente tem que respeitar a opinião de cada um e a gente tem que saber quem nós somos, a nossa qualidade e não duvidar principalmente de nós mesmos, do nosso trabalho e do companheiro que está do lado. E a gente não tem dúvidas de que nós temos muito potencial para sair dessa situação e dar a volta por cima. Recentemente aqui, talvez vocês lembram, 22, foi um ano que a gente fez um segundo turno excepcional. É lógico que a gente não quer voltar a vencer no segundo turno, quanto antes melhor. Mas já passamos por situações assim, se Deus quiser a gente vai dar a volta por cima. Legal, obrigado. Diogo Matheus, último jogador a deixar o gramado. Bolis. Boa, valeu Vladimir, valeu também ao Diogo Matheus esclarecendo aquela última entrevista, né, quando ele disse realmente palavras praticamente culpando parte da imprensa pelos insucessos do time em campo e valeu, esclareceu, tudo resolvido e também ao goleiro Vladimir sendo um dos líderes do elenco. Mas estes e outros assuntos serão destaques já dentro do apito final. Aqui o Guarani empatou, 0 pro Guarani, 0 pro Paysandu, torcedor evidentemente vai deixando o brinco e insatisfeito com este início ruim de Série B. Em 7 jogos, apenas 4 pontos conquistados em 21 disputados. Fique ligado, na sequência o Edu Pinheiro vem para o encerramento da grande jornada esportiva e o Edu vai abrir o apito final para repercutir muito sobre 0 para o Guarani, 0 para o Paysandu e toda esta rodada 7ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Olha, 1 ano e 2 meses que não tínhamos um público tão pequeno assim no Brinco. Público 2.997, 2.997 e 67 mil de renda, 67. 0-0, Guarani é 17º com 4 pontos. O pessoal que tá abaixo aqui, Brusque 4, Botafogo tem 4, Dano tem 3. Os 3 vão jogar e os 3 podem ultrapassar o Guarani. Então tem que aguardar a rodada aí. O Paysandu por enquanto é 16º com 5. Vamos lá, começa com o CH.
primeiro tempo, destaque para o gol que o Diogo Matheus perdeu de cabeça a 27 minutos, um cruzamento do Reinaldo. O Paysandu teve 2 finalizações fora da área que foram perigosas. Isso para não entrar muito em detalhes e resumindo, tá? Segundo tempo, 15 minutos no travessão do Guarani. Lá no gol do placar, Leandro Vilela, ex-Guarani, mas no rebote mandou um balaço, bateu na trave e não daria para o Vladimir chegar. Até o VAR revisou, não pingou dentro. E deixa eu ver o que mais aqui. O Léo Santos fez um corte de cabeça providencial aos 22 minutos. Porque no segundo pau o cara do Paysandu ia fazer. E 43 minutos, um gol incrível perdido por Brian Borges. No erro do Léo Santos. Dentro da área, cara a cara, chutou por cima, né? Bom, defesas do goleiro do Paysandu no segundo tempo. Não me lembro. Só um chute do Gustavo França aos 49. Foi dentro da área, mas do bico, lado direito. Foi em cima dele, nada de anormal. Depois saiu um escanteio e foi o último lance. Agora nada de... Enfim, papo para CH e para Guilherme. Começando com você. Oi, CH. Guarani 0, Paysandu também 0. Jogo muito ruim tecnicamente dos dois times. Mas o Paysandu produziu para ganhar o jogo. Teve chance para marcar o jogo e para ganhar a partida, e pela imperícia dos seus atacantes não conseguiu vencer o Guarani, que não jogou nada no primeiro tempo, não jogou nada no segundo tempo. O time não teve de novo organização no meio campo, não teve lucidez no ataque, um time que corre para todo lado e não tem uma só cabeça pensante no meio campo para organizar esse time. E nós lamentamos muito falar isso, mas é mais do mesmo que todos nós estamos assistindo desde o Campeonato Paulista final do Brasileiro do ano passado. Existem jogadores que não têm a mínima condição técnica de disputar uma partida de futebol com a camisa do Guarani. E eles estão aí, não é? Por esse ou por aquele motivo, mas eles continuam aí. Então, se não fosse hoje o Bacelar se matar dentro do campo, o Guarani teria perdido para o Paysandu. Ele, para mim, foi o craque do jogo, por exclusão, porque eu gostaria de falar de um meio-campista, de um atacante. Você tem que elogiar um zagueiro que tirou 2 ou 3 bolas lá, porque o restante realizou um trabalho muito abaixo da crítica. Nós pedíamos, durante a preparação para o jogo, que no lugar do Chay teria que jogar o Gustavo França. Se ele tivesse jogado, também não dá para saber se seria muito diferente. O Rafael entrou um pouquinho no final do jogo e teve 1 ou 2 jogadas, mas ele chutou para o gol. A principal deficiência do Guarani em termos de ataque, não tem quem chute para o gol. Esse time é acéfalo em termos de ataque. Não chega na linha de fundo e quando chega não sabe o que fazer. Aliás, toma uma atitude sem levantar a cabeça, eles vão jogando a bola para a grande área do time adversário, não é? E a zagueirada só consagrando, só tirando de cabeça. Não tem tranquilidade, não tem triangulação, não existe uma só jogada. São 5 jogos sobre o comando do Júnior Rocha, que eu tenho o maior respeito por ele. Fez um trabalho muito interessante com a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, mas até agora o time dele ganhou 4 pontos na mão dele. Empate hoje e vitória contra o Botafogo. Em 5 partidas que ele foi o comandante. Mas o que a gente vê é um time correndo pra caramba, mas sem organização. Eu sei das dificuldades, eu sei da qualidade técnica questionável, mas o trabalho do treinador também deixa muito a desejar. Ele faz uma grande confusão no momento de tirar esse e colocar aquele. O time não ganha padrão de jogo. E já na entrevista coletiva, se é que ele vai continuar como treinador, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma informação e não estou sugerindo nada aqui. Só que o Guarani tem 10 dias para se preparar, com os mesmos jogadores. E também não acho que o problema é o treinador. O problema, eu sempre tive convicção, que é o time de futebol montado. Desde o tempo do Loser. Estou falando aqui e pregando sozinho, né? Estou lá no deserto, Edu, com um cantilzinho com pouca água, não é? Pé sangrando. E estou caminhando e gritando ao vento, né? Olha, o time do Guarani é muito fraco.
olha, o time foi mal montado, olha, esse é deficiente, aquele não serve, aquele não consegue jogar. Eu tô sozinho lá com o meu cantinho, tá acabando a água, Edu. Meus pés sangrando. E eu tô no mesmo deserto, na batidinha, falando a mesma coisa. E faz tempo, você sabe disso. Guarani não tem jogadores de meio campo. A inteligência do time, se é que dá para chamar de setor inteligente, ela simplesmente não existe. Não tem transição, não tem toque de bola, não tem aproximação, fora a falta de confiança que esse time tem. É um negócio... comentar o Guarani Futebol Clube hoje é um negócio deprimente. Deprimente. E eu falo isso com muita tristeza. É muito duro para mim chegar aqui, para o nosso querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, e ter que dizer para ele que o time do Guarani é um time horroroso e mal treinado. Um time inseguro, que não apresenta absolutamente nada. Eu estou muito tranquilo, com a minha consciência em paz, porque eu tenho falado constantemente, dia a dia na Bandeirantes. Eu não acredito nesse time. Eu não acredito nessa diretoria. Eu não acredito nesse comando técnico. Tem muita coisa errada. Essa é a grande realidade. Essa é a realidade do Guarani. Tem 10 dias para se preparar e o treinador vai passar os 10 dias dizendo que o trabalho... Eu ouvi atentamente o que disse o Diogo Matheus. Aliás, parabéns a ele. Quando a gente comete um erro, reconhecer o erro é uma grandeza muito grande. Parabéns ao Diogo Matheus, que não está jogando nada, mas foi homem, veio ao microfone da Rádio Bandeirantes, dos outros nossos companheiros de imprensa, e pediu desculpas por aquela entrevista coletiva absolutamente equivocada. Parabéns a ele. Mas o discurso é o mesmo. É uma grande cortina de fumaça. Evolução no quê e do quê? Pelo amor de Deus, gente. O Guarani não chuta no gol adversário, está jogando em casa. É uma coisa muito triste. Mas para não me alongar, quem mereceu ganhar o jogo, Edu, foi o Paysandu. Graças ao Bacelar e à incompetência do Paysandu, o jogo terminou 0-0. Edu Pinheiro. Você estava falando aí, eu prestando atenção, mas também vendo aqui, olha, chute a gol do Guarani, chute ou cabeçada. Teve uma 36 do primeiro tempo, que o Diogo Matheus cruzou e o Reinaldo cabeceou, mas foi no centro. E a 49 segundo tempo do Gustavo França, mas dentro da área, foi de lado, em cima do goleiro, né? O goleiro até rebateu. 2 chutes, né? Pode ser que tenha perdido o gol, uma cabeçada do Diogo Matheus aí no segundo pau, 27 do primeiro tempo. Pode ser que alguém chegou perto, chutou por cima. Mas no gol, duas no gol. Impressionante. E o Paysandu, repito, o gol que o cara perdeu a 43 segundo tempo, Brian Borges isolou. Largou do placar. Vamos lá, agora Gleger Zorzin. Queremos ouvir, hein? Guarani 0, Paysandu também 0. Público 2.997 e a renda 67 mil, Gleger. Edu, muito difícil, né? A situação do Guarani realmente complicadíssima e a cada jogo vai se complicando ainda mais. A gente espera, a gente fala aqui, conjectura uma escalação ou outra, a gente pensa numa situação, numa solução, né? A gente assiste o treinador falando para o torcedor que, olha, nós vamos reverter, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando, mas na prática não é isso que a gente vê, não é isso. E foi o que aconteceu hoje mais uma vez, né? Guarani realmente, você falou aí agora, 2 chutes no gol durante todo o jogo, jogando em casa, jogando contra um concorrente direto da parte de baixo da tabela, e o Guarani não consegue criar, não consegue evoluir jogadas, não consegue criar jogadas de perigo, não consegue sequer pressionar o adversário, mesmo jogando em casa. Então, preocupante demais. Quero dizer que eu concordo 100% com o de CH. Não dá para a gente ficar aqui batendo na mesma tecla sempre, batendo na mesma tecla de que o time não evolui, de que o time realmente, aparentemente, é um time que, olha, escolhe lá os 11, vamos tentar ganhar o jogo.
né? Não tem uma estratégia, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma jogada treinada. E não dá, viu? Ó, fica muito claro, hein? Não tô aqui botando culpa no Júnior Rocha, não. Muito pelo contrário. É o único que não é culpado disso tudo. Mas o torcedor bugrino realmente tem que estar muito preocupado. Muito, muito. Porque a situação do Guarani, Edu, porque às vezes você olha um time, pô, criando, né? Chegando, pressionando o adversário, perdendo gols, né? E aí, olha, uma hora vai encaixar, uma hora vai... Mas o que o torcedor bugrino esperar dessa equipe do Guarani? Dos jogadores que estão no departamento médico, vamos lá atrás, vamos ver. Tirando o Caio Dantas, qual o jogador que está no departamento médico que vai mudar a situação do Guarani? Tirando o Caio Dantas, hein? Qual? Então não dá, não tem perspectiva. E não dá pra gente ficar aqui dando murro em ponta de faca, como se diz, e enganando o torcedor bugrino. Não dá. A situação do Guarani realmente é preocupante. Preocupante. E vou repetindo, Júnior Rocha é o único que não é culpado disso. É o único. Está pagando aquilo tudo que nós dizíamos lá atrás, né? E nós estamos vendo que nós estávamos certos. Então, Edu, tomara que o Guarani consiga reverter essa situação, mas para mim, se não houver, né? Se não houver uma mudança radical, o Guarani é um sério candidato ao rebaixamento. Bom, gente, 0-0, agora 23-16, vamos seguindo aqui. Será que o Júnior Rocha vai falar, vai demorar? Situação terrível do Guarani. Aliás, desde o dia 30 de setembro do ano passado, Série B, Guarani deu de virada 2-1 no Belo Horizontino. Esse jogo foi, quer ver? Foi um sábado. Começou às 17 horas. Eu lembro que quando terminou esse jogo aqui, o Guarani, se não me engano, é primeiro colocado. Só que tinha um jogo do Vila Nova depois, do Vitória, perdão. Jogo do Vitória, o Vitória ganhou. O Guarani passou para segundo e depois teve na terça-feira a sequência. O Guarani terminou em quarto lugar no dia rodada de número 11ª do segundo turno. Enfim, final de setembro, vai? Quarto colocado na Série B. Com a possibilidade de subir e tal. Bom, na sequência todo mundo sabe, né? Não ganhou mais nenhuma. E de lá pra cá são 27 jogos. E o Guarani em 27 jogos ganhou quem? Ganhou lá em Itu 3-0. Ganhou do Red Bull Bragantino na última do Paulista, com a equipe reserva aí o Bragantino. E ganhou do Botafogo. São 3 vitórias nos últimos 27 jogos. Já tocou de técnico 2 vezes. E segue o jogo, hein? Agora 23-18, vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. É bomba, a vinheta do craque, você vê, é uma bomba, exclusão ou convicção. O homem de Piracicaba aqui narrou aqui 0-0, Guarani e Paysandu, pois não, Bolis, diga lá, Bolis. Fala, Edu, de volta aqui na Bandeirantes por mera exclusão, não tem outra alternativa. Douglas Bacelar, entre aspas, né, Edu? Vale a pena o quadro, o craque do jogo. Valeu, um grande abraço pra você, excelente finalzinho de sábado, um grande domingo, uma excelente semana pra todos nós. Valeu, Edu! Valeu, grande narrativa, um abraço, viu, Boris? Oi, Catarino, o craque! Fala, Edu! Olha, mais uma vez, por exclusão, né, votar no craque do jogo do time do Guarani, mais um rendimento péssimo do time bugrino, eu vou votar no Douglas Bacelar, né, o zagueiro que pelo menos se esforça, né, tirou bolas importantes ali, jogador realmente que pelo menos transpira. Se não tem muita inspiração, ele tem transpiração. Eu voto no Douglas Bacelar, Edu. Ok, Catarino, muito obrigado. Você vem já na coletiva. Oi, Gleger, o craque. Douglas Bacelar. E para você, CH? Douglas Bacelar, conceito regular, Edu. Olha, o Bacelar é zagueiro, todo mundo sabe, veio do Avaí, nasceu no dia 4/4/90, ele veio do Avaí, hein? Do Avaí, a 6ª partida dele, por absoluta exclusão. O zagueiro Douglas Bacelar, hein? Já, daqui a pouco, não sei, a coletiva do Júnior Rocha. Seguimos aqui, no nosso apito final, tem a ficha técnica, tem a defesa, tem o gabarito.
Né? Aliás, a defesa também, vocês vão me desculpar, tá pobre hoje também, hein? Tá pobre, hein? Eu repito, o Guarani acertou o gol 2 vezes, uma cabeçada e um chute no final, que foram fracas. E o Paysandu chutou no travessão aos 15 segundo tempo. Que chute do Leandro Vilela, hein? Ex-Guarani. Mas que chute, não daria pro Vladimir. E o Brian Borges perdeu um gol a 43. Vamos lá, 0-0, eu volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Começou o feirão de fábrica Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Gerador Toyama Bivolt 10 vezes de R$179,99. Furadeira, parafusadeira de impacto Forte G 349,90. Promoções até 1º de junho. A cada R$250 em compras você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem
quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Vamos lá, no brinco, o Guarani entrou com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Jefferson, Matheus Bueno, Camacho e Marlon, João Vitor, Reinaldo e Lucas Paraíso. As alterações no segundo tempo pela ordem. A primeira foi a 16 minutos, saiu Marlon, entrou Anderson Leite, que é volante. Depois tivemos aos 26, sai Camacho, volante, entrou Kaique, também volante. E saiu Lucas Paraíso, atacante, para Renier, também atacante. A 38, saiu João Vitor, entrou Rafael Freitas, atacante para atacante. E o Reinaldo saindo atacante, entrando Gustavo França, que é meia atacante. A equipe do técnico Júnior Rocha. Paysandu, Matheus Barbosa no gol, Edilson Júnior, depois Léo Pereira ex-ponte, o uruguaio Quintana, Lucas Maia e Kevin, João Vieira, Leandro Vilela, ex-Guarani, depois Fraga, ex-ponte, e Juninho, depois Netinho, o venezuelano Esli Garcia, depois Brian Borges, Nicolas e Juan Ribeiro, depois Edinho. Hoje o técnico era dos Anjos, completando 100 jogos à frente do Paysandu. O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, cartões amarelos. Todos no primeiro tempo, aliás não, teve uma no segundo, né? No geral foi assim, para o Paysandu, Quintana, Leandro Vilela, Juan Ribeiro e Kevin. E para o Guarani foram 2, Reinaldo e Diogo Matheus. Inclusive o Diogo Matheus agora está pendurado. 0-0, então o público foi 2.997, 2.997 e a renda 67.320. Ficha técnica, Guarani 0, Paysandu também 0, aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Da guarda que vai começar a coletiva no brinco, hein? Vai começar, vamos captar aqui o som e imagem pelo YouTube, você também vê. O Júnior Rocha não liberou ainda a imagem? Não liberou? Então vamos lá, vamos para a defesa, vamos fazer a defesa aqui rapidinho. É tão pouco também que compensa, viu? 36 do primeiro tempo, a defesa da... Vamos lá, tem, olha a defesa... Na Bandeirantes, a defesa do jogo. É coisa de velho, viu? Atropela o operador. Mas o que é isso? 36, primeiro tempo, surgiu uma cabeçada. Vamos ouvir aqui a narrativa de Leandro Bolis. Porque antes desce o time do Guarani com o Diogo Matheus. Ele leva para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota. Levantou para o Paraíso, Reinaldo de cabeça. Pegou Matheus Nogueira. Reinaldo conseguiu desvio de cabeça. Matheus Nogueira no centro do gol. Defendeu Vladimir. Até se adiantou ao zagueiro ali, o Reinaldo, para conseguir tocar de cabeça. Olha, eu acho que começou a coletiva. Depois eu repito essa daí também, que vale a pena ouvir de novo, viu? Então vamos lá, com o Júnior Rocha. Vai começar já. 0-0, Guarani Paysandu. Principalmente com vídeos, né? Com análise nossas, nos estudando. E, cara, eu sei que todos tristes, né? Inclusive nós ali, de não conseguir o resultado, mas confiante na recuperação. Porque mesmo às vezes com a derrota, como eu falei para vocês da outra vez, eu penso sempre no copo meio cheio, né? Não no copo meio vazio. E agora nós vamos ter aí 9 dias para trabalhar, e aí sim a gente vai conseguir definir bem o modelo,
né, tentar explorar melhor a característica de cada um aqui dentro. Parte defensiva a gente conseguiu ajustar alguns pontos, mas a parte ofensiva deixa muito a desejar, que foi o que tu tocou, e eu concordo plenamente. A gente cria muito pouco, não tem calma às vezes para trabalhar essa circulação de bola com jogo apoiado, jogo de posição. A gente está com muita dificuldade, mas é o tempo, cara. E agora nós vamos ter esse período aí para justamente evoluir essa parte ofensiva, que realmente deixou a desejar. Júnior, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao contrário do jogo passado contra o América, o jogo de hoje foi contra um time que teoricamente está na mesma prateleira do Guarani nesse momento do campeonato, que é brigando nesse momento na parte de baixo da tabela. Jogos assim não são jogos exatamente onde é necessário, quase que obrigatória a vitória, para que lá na frente esses pontos não venham fazer falta, os pontos não ganhos como hoje? Não tenho dúvida. Tínhamos que ter feito os 3 pontos hoje, né? Mas aí tem algumas circunstâncias que acontecem durante a partida, são as variáveis que tem o futebol. Também não adianta de uma forma desorganizada. É o que eu falei para eles ali, a gente vai pegar uma equipe forte, como as outras, né, que também tem investimento, que também trabalha, e se nós for desorganizado, a porcentagem de derrota é maior. Então a gente manteve a organização, início, meio e fim. Eu sei que tem dificuldade em alguns setores, né? Mas, cara, tem que dar oportunidade. Nós estamos oportunizando todos os atletas que estavam esperando a oportunidade aqui. Né? Com essas lesões que nós tivemos aí, abriu as lacunas e eles têm entrado. A gente tem usado todo o elenco. Então faz com que nesse período curto aí que eu estou aqui, conheço todos os atletas agora. E agora trabalhar forte, cara, nesses dias para a gente alcançar um padrão melhor. Tá óbvio, todos, isso é visto. Que principalmente nessa parte ofensiva hoje a gente deixou muito a desejar. Júnior, aproveitando que você falou desse trabalho nos próximos 9 dias, algo que preocupa muito o torcedor, claro, é o departamento médico, que está muito cheio. Nesses próximos dias, existem alguns nomes que o torcedor pode esperar que vão voltar ao time no próximo jogo contra o Mirassol? Não tenha dúvida, cara, vai ter alguns retornos aí, né? Só que a gente não está acelerando, porque depois que eu cheguei mudou o estímulo. A gente precisa fazer esse balanço de linha mais rápido, pressão na bola, pressionar o adversário no campo deles, como a gente conseguiu fazer, né, mais efetivo hoje, né, ter os gatilhos certos de aperto, colocar uma intensidade maior tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Então assim, a gente brinca, né, trocar o pneu, o carro andando, só que agora nós vamos ter esses 9 dias e pode ter certeza que nós vamos aproveitar demais, cara. Até para usar melhor as características dos atletas, onde eles preferem jogar, né? Não sacrificar tanto o João, né? numa posição, entre aspas, improvisada. Eu sei que a maioria está usando 1 ou 2 beirada baixando na linha de 5, ou entra um volante, ou entra o zagueiro. A gente definiu o beirada, porque o Bueno e o Camacho já não têm essa característica, né? Não é a maior característica deles não é a marcação. O Mirassol joga mais ou menos dessa forma aí. Então, cara, é recuperar esse pessoal que está no departamento médico para voltar o quanto antes, mas sem acelerar também, para depois não ter que voltar para o departamento médico. Então, tem os dias, nós temos um departamento médico aqui que é muito competente. Nós estávamos na expectativa de alguns deles já voltar para esse jogo, né? Agora, hoje, não deu certo, mas para o Mirassol, pode ter certeza que vai ter algumas voltas sim. Aí, cara... próprio Chay, Adel, Heitor, talvez o Dantas, são expectativas nossas aí. Júnior, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria que você falasse sobre a escolha do Marlon como titular no meio de campo do Guarani. Muitos acreditavam que o Gustavo França, que entrou no lugar do Chay na última partida, seria o titular no meio de campo. E falando também sobre os volantes do Guarani, se você pensa em utilizar um outro esquema, até pela falta de criação do Guarani nessa sequência no seu comando, se você pensa em mudar para um 4-4-2, povoando mais o meio de campo, principalmente porque o Guarani, neste momento, com a falta de jogadores no ataque, com os desfalques por lesão, está faltando algumas peças ali, se você pensa em utilizar mais o meio de campo povoado e 2 jogadores ali na frente. A opção do Marlon ali, cara, é questão de velocidade mesmo. Como a gente às vezes estava afundando o João na linha de 5, o Marlon virou um beirada pelo lado direito na fase defensiva e nós temos uma transição mais rápida do que com o Chay e propriamente com o Gustavo, né, que não é velocista.
Então a ideia foi essa, de quando for usar a transição, usar a velocidade do Marlon, que faltou no jogo contra o América pelo lado direito, e o Marlon já fez essa função no Paysandu, só que ele fazia do lado esquerdo entrando para dentro, né? Então em vez de fazer do lado direito hoje, ele fez do lado esquerdo. E a questão do volante, de usar volante, hoje eu coloquei o Leite ali para povoar mais o meio campo, né? A gente conseguiu uma superioridade numérica pelo corredor central maior. E vai ter variações, né? Óbvio. Assim, digo óbvio que nós vamos ter as peças de volta, vamos ter um tempo para trabalhar agora, vai ser legal, cara. Vai ser bom porque a gente vai conseguir colocar os atletas corretamente em cada posição que eles mais gostam. Nós vamos ter um tempo para equilibrar os setores, né? Conseguir movimentações melhores, ofensivas, para fazer com que os atletas e dar ferramentas para eles e movimentações para finalizar mais, cara. A gente finaliza muito pouco. Boa noite, Júnior. Igor Val, da TV Bandeirantes. Em 2 jogos consecutivos, o Guarani não conseguiu vencer aqui no Brinco de Ouro. Em toda a temporada, venceu só 2 vezes. Então, por que o Brinco de Ouro não vem sendo o diferencial da equipe, o que sempre foi em toda a história? Cara, eu acho que não é o Brinco de Ouro. Vou ser bem sincero para ti. Falta alguns ajustes, né? Falta a gente aproveitar algumas oportunidades que a gente cria, né? Quanto ao América Mineiro mesmo, a gente teve as primeiras oportunidades do jogo ali, conseguimos fazer uma, mas poderíamos ter feito 2. Eu acho que o Brinco de Ouro sempre foi, cara, muito, muito bom para o Guarani, muito bom para a equipe, né? O torcedor sempre nos apoiou. Obviamente, depois do resultado, não tem como ser diferente, cara, tem que cobrar mesmo. Acho que eles estão no direito deles. Concordo com o torcedor, a gente não vem fazendo atuações ótimas, assim, atuações boas, com que o torcedor se empolgue, mas nós temos que ter as nossas convicções aqui dentro, saber que o trabalho vai render, tem um elenco bom, né, com o retorno dos atletas ali a gente vai ganhar mais opções, então pode ter certeza que o Brinco de Ouro vai ser a nossa fortaleza aqui futuramente. Júnior, aqui. Opa. Oi, boa noite. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Júnior, você, quando a gente veio na sua coletiva de apresentação, a gente frisou bastante que você é um cara que conhece muito de Série B, né? São mais de 100 jogos de Série B na sua 150. carreira. 150, né? Como técnico. Você já trabalhou em diversos cenários, né? Tantas equipes, especialmente para permanecer na Série B, mas também alçando algum voo maior, né? Já se foram 7 rodadas, o Guarani só tem 4 pontos, não conseguiu sair do Z4. O Júnior, não técnico do Guarani agora, mas o Júnior que conhece de Série B, o que precisa para hoje, para agora, para o Guarani conseguir escapar do rebaixamento? Cara, a gente precisava esses dias agora aí, vão ser fundamentais, meu. Porque assim, como é um jogo em cima do outro, esse pessoal que vem jogando mais, a gente recupera eles, né? Então falta lastro de treino, falta conceito de jogar em linha de 4. Vou ser sincero para vocês, cara. Quando nós chegamos aqui, muitos ajustes defensivos a fazer, muitas dúvidas em funções defensivas para fazer. Então, assim, se pudesse ter trabalhado um pouco mais a parte ofensiva, com certeza a gente estaria fazendo movimentações melhores, mais sincronizadas, tendo mais chances de gol. Porque, cara, não adianta, requer tempo. E em nenhum momento eu vim aqui reclamar do tempo, né? Estou falando do tempo agora porque nós vamos ter 8 dias aí de treinos efetivos, né? Ou uma semana cheia de treinos, a partir de segunda até domingo, com período de treino mesmo, com eu podendo colocar intensidade, cobrando dos atletas essa questão de cumprir as funções, como é para cumprir, né? Eu sei que tem que variar para um 4-4-2, às vezes para um 3-5-2, um 4-3-3, mas sem intensidade fica bem difícil. Aí nós vamos ter esse tempo agora e não tenho problema nenhum expor isso para vocês, porque vai ser cobrado, né? E nós temos que ser cobrado mesmo. Tendo esse tempo para trabalhar, tem que haver melhora. Tem que haver melhor performance. Tem que haver melhores movimentações ofensivas. Tem que ficar menos vulnerável defensivamente. Senão está errado, né? Tem alguma coisa errada. E não é o elenco, eu tenho certeza que não vai ser o treinador. Nós vamos conseguir alcançar essa performance tão desejada por nós todos, por vocês, por nós, pelo torcedor. E as coisas têm que serem feitas de uma forma correta, né? Iniciando o trabalho com conceito desde lá de trás, e aí sim depois chegar lá na parte ofensiva. Eu acho que não é tão complexo assim para nós que estamos no dia a dia aqui, ou que nós estamos trabalhando com futebol há mais de 10 anos, né? Como treinador, como comissão técnica.
Só que eu não fico reclamando de tempo, porque eu não quero colocar desculpa em cima da derrota ou de empate. Mas não tenha dúvida que nesses 7 dias, 8 dias de treino aí vão ser fundamentais para a gente melhorar, que é o que todo mundo quer. Boa noite, Júnior. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Júnior, hoje foram algumas alterações ali diferentes do que a gente vinha acompanhando, principalmente no segundo tempo. Mas o que a gente tem observado é que, pelo menos de cima, né, quando se olha, o Guarani tem jogado com praticamente 4 jogadores na última linha de ataque, né, encostando na última linha, os volantes tentando chegar. Hoje o Matheus Bueno, a maior parte do tempo, fazendo, inclusive, a armação de jogo, né, a bola passou muito pelo pé dele. A gente estava olhando até as estatísticas de jogo, foi um dos caras que foi o jogador que foi mais acionado no jogo hoje. E quando teve as alterações, principalmente na entrada do Anderson Leite, ele foi jogar lá pelo lado direito, também aberto. Você citou o Marlon jogando também pelo lado direito, aberto. Eu queria saber se assim, essa é uma orientação da comissão técnica de ter esses jogadores mais, realmente, ao invés de ter um meia de armação vindo fazendo o trabalho junto com os volantes, ter os jogadores, os meias, né, que teoricamente seriam os meias. Gustavo França, quando entrou, também jogou aberto pelo lado direito, o Chay jogou aberto pelo lado direito. Se é uma orientação da comissão técnica de ter esses jogadores, essa linha de 4 na frente, ou se tem sido natural do jogo os jogadores ocupando esse espaço. Na verdade, cara, assim, seria importante até mostrar, né, a forma que nós estamos jogando. A gente está jogando com o Camacho e por exemplo, esse momento aí, o Camacho e o Leite entre linhas, aí o Marlon, o João aberto pelo lado direito, espetado lá, o Reinaldo espetado pelo lado esquerdo e centralizado o Paraíso. Em nenhum momento a gente jogou com linha de 4 lá na frente. E esse primeiro volante, sim, aí tu está correto, foi o Bueno, muito acionado, e ali é o coração do time mesmo, ele é o primeiro pivô nessa saída de bola, segundo pivô é o Paraíso. Então, quando o Marlon estava em campo, foi o Marlon que jogou entre linhas com o Camacho. Em nenhum momento a gente ficou com uma linha de 4 lá em cima, sabe? Se eu pudesse mostrar para vocês que eu mostraria, mas não vai dar tempo. Então, a gente usa uma linha de 4 atrás, com passagem do lateral por fora, um beirada pisando na linha para ser o protagonista ali, meia fazendo facão por dentro, para ter essas triangulações e a entrada dos 3 lá do posto, lá. Paraíso, o Camacho e o Reinaldo. 3, no mínimo 3 para 2 dentro da área. E sim um losango defensivo, quando vai o lateral direito, o Diogo, fecha por dentro ali o Jefferson, sobra o Léo, cobertura do lateral direito, o Douglas. E centralizado, o primeiro bote é o Bueno, é assim que a gente joga. Não tem outra forma. Valeu? Obrigado. Curitiba do Júnior Rocha, 0-0 Guarani e Paysandu. E agora o Júnior Rocha, na terça-feira, tem um compromisso que é ficar vendo Amazonas e Mirassol, né? Porque o Mirassol é o próximo adversário do Guarani. O jogo só vai ser daqui a 10 dias. Ele falou 9 porque descansa amanhã, né? Mas o jogo vai ser no dia 4 de junho, 4 de 6, terça-feira, 19 horas, em Mirassol. Vamos então à defesa, retomando aqui. Vamos lá, a defesa do jogo, com direito a Vietinha novamente ou não? Sim. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Repetindo então aquela cabeçada do... Deixa eu ver quem mais. Foi do Reinaldo, é isso? Não. Foi lance... Não, isso. Diogo Matheus, ele cruza, o Reinaldo cabeceia. Vamos lá. Desce o time do Guarani com o Diogo Matheus. Ele leva para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota. Levantou para o Paraíso, o Reinaldo de cabeça. Pegou Matheus Nogueira. Reinaldo conseguiu desvio de cabeça. Matheus Nogueira no centro do gol. Defendeu Vladimir. Até se adiantou. Olha, lembrando os bons momentos aqui, a defesa e a sorte do jogo. 15 segundo tempo. Olha o que aconteceu. Olha só o que aconteceu lá no gol do placar. Vai, Bolis. Partiu Edinho, cruzamento fechado na primeira trave. Diogo Matheus cortou. Leandro Vilela sobra a bomba no travessão e a bola quicou fora do gol. A bola volta ainda para o time do Papão. O desvio de cabeça, Nicolas de cabeça. Vladimir tentou. Chega, toca na bola, mas não valia no segundo lance. No travessão do ex-bugrino Leandro Vilela. Mas que chutaço no travessão. E pingou, o VAR reviu. E pingou fora, tudo certo. E a 49, nos acréscimos, o Gustavo França tentou também, hein, Boris? 49.
Léo Santos vai lá e divide, ganha, levanta a bola para Gustavo França, foi para dividir com Kevin, tocou na bola, o outro mandou seguir, Gustavo França com a sobra, dominou, tá na área, bateu cruzado, espalma, Matheus Nogueira, rebote, volta para o Guarani, Gustavo França dominou, limpou, pé direito, cruzou, ganha, escanteio, o Bugrão é agora, Vladimir. Foi para escanteio, foi o último lance, não deu em nada. Oi, Gleger, são as duas bolas que chegaram aí, essa cabeçada do Reinaldo no primeiro tempo e no finalzinho o chute do Gustavo França, Gleger. Pobre demais, né, Edu? Eu vou ficar com essa última opção aí. Essa defesa do Matheus Nogueira no finalzinho. No finalzinho, aos 49. E para você, CH? Acompanhe o relator. Então, lance 6, 49 nos acréscimos. O Gustavo França, ele entrou a 38 do segundo tempo no lugar do Reinaldo. E a 49 chutou. Léo Santos vai lá e divide, ganha, levanta a bola para Gustavo França, foi para dividir com Kevin, tocou na bola, o outro mandou seguir, Gustavo França com a sobra, dominou, tá na área, bateu cruzado, espalma, Matheus Nogueira, rebote, volta para o Guarani, Gustavo França dominou, limpou. E essa defesa do jogo 0-0, na sequência vem aí o gabarito, 23 e 45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger, 0-0. Qual é o gabarito, o conceito, melhor o primeiro ou o segundo tempo? É do jogo ruim, pra mim, menos pior o primeiro tempo. Entendi. Pra você, CH, menos pior qual aí? Qual é o conceito? O conceito ruim do jogo, menos pior o segundo tempo. Olha, o Vladimir, mais pela sorte do que para defesa. Vladimir praticamente não teve defesa, mas a bola bateu no travessão, tem que ter sorte, hein? Que chutaço do Leandro Vilela. Travessão, Vladimir não chegaria. E no finalzinho, sorte do Vladimir, porque o Brian Borges isolou dentro da área. 43 no finalzinho, quase gol do Paysandu. O Vladimir hoje, Gleger. Do regular, né? Não fez nenhuma defesa. Vamos lá, Diogo Matheus. O Diogo Matheus, forçando a memória, 2 minutos de jogo, seu CH. O Diogo Matheus fez um corte e salvou porque o Nicolas ia pegar. 2 minutos de jogo. Diogo Matheus, uma cabeçada aí a 27 quase. Foi a melhor chance do Guarani, ou a única chance, no primeiro tempo. Diogo Matheus, ele isolou, né? No segundo pau, teve chance. Ele cruzou o Diogo Matheus para o Reinaldo, essa aqui cabeceou, o goleiro defendeu, foi a primeira proposta da defesa do jogo. No primeiro tempo, o Diogo Matheus foi amarelado, agora está pendurado, essas e outras, o conceito do Diogo Matheus. Pelo futebol regular, pela declaração pós-jogo, muito bom para o Diogo Matheus.
Douglas Bacelar e Léo Santos, a dupla de zagueiro. Vocês votaram por unanimidade, Douglas Bacelar, o craque por exclusão. O Léo Santos é o seguinte, ele teve um corte que ele fez a 22 do segundo tempo, espetacular. Ele deu um toquito porque o cara do Paysandu ia fazer. Em compensação, o Léo Santos errou aos 43 nessa que o Brian Borges quase fez. Saiu jogando errado. Bom, vamos lá, Gleger, a dupla de zagueiros. Edu, diante disso tudo aí, pra mim, os dois regular. Pra você, CH. Bacelar melhor que o Léo. Bacelar regular, Léo um regular barra ruim. Teve bons momentos, mas teve momentos como aquela saída de bola de presente. Então, o melhor da dupla foi o Bacelar. O que falaram de Jefferson, hein, Zorzinho? Lateral esquerdo, é a 7ª partida dele, jogou todas, hein? Jogou todas até agora, foi substituído 2 vezes, enfim, é o dono da lateral esquerda, por exclusão ou convicção. Vamos lá, Jefferson. O que falar do Jefferson, né? Se juntar 7, não dá 3,5. Conceito ruim. Matheus Bueno e Camacho, a dupla de volantes. A diferença é que o Matheus Bueno jogou o tempo todo e o Camacho saiu a 26 do segundo tempo. E vocês disseram aí, ó, tá aqui, ó. 23 primeiro tempo, Matheus Bueno errou e deu contra-ataque. Aí o Juninho, né? Ele carregou e fez a jogada e, olha, salvou aí a zaga para escanteio, hein? Vamos lá, CH, a dupla de volantes. Na própria entrevista coletiva, e ainda bem que o Júnior Rocha não disse na entrevista coletiva que o time teve evolução, né? Entre outras coisas, ele falou de intensidade, falou de preparo físico e falou da característica dos dois volantes do Guarani, que não marcam. Legal, gostei dessa coletiva do Júnior Rocha, pelo menos falou a verdade, né? Que é o que todo mundo está vendo há muito tempo. O meio-campo do Guarani é um meio-campo flácido e lento quando tem a posse de bola. Os dois previsíveis. O que era para organizar e armar, eles não fazem absolutamente nada. E o Bueno participa bastante no jogo porque ele participa da primeira saída de bola ali. Só que o jogo dele não é produtivo. É para trás e para o lado. Os dois, para mim, ruim. Edu. 0-0, hein? 0-0. Guarani e Paysandu. E para você, o Gleger, Matheus Bueno e Camacho. E só para alimentar o que o CH disse, Júnior Rocha abriu a coletiva falando em derrota, né? O jogo terminou empatado. Conceito ruim para os dois. Olha, na coletiva perguntado o que fora, porque o Guarani não tem aí o Luan Dias, não tem o Chá. Então, para armar Marlon, número 8, é que foi o escolhido. E o Júnior Rocha disse, por causa da velocidade. Olha, por que o senhor colocou o Marlon e não o Gustavo França? Por causa da velocidade. CH, o Marlon foi até 16 do segundo tempo. O Marlon fez um cruzamento com 1 minuto de jogo. O Lucas Paraíso não conseguiu dominar. Se ele domina e fica de frente, ficava ele o goleiro. Vamos lá, essas e outras, Marlon. Apesar de não ter começado com ele não fez menos do que fazia o Chay e o Luan Dias. Aliás, ele fez igual, não fez nada. Pode até justificar, foi uma tentativa, mas não funcionou. Marlon, conceito ruim. João Vitor, olha, foi até 38 segundo tempo. Se ele cruzou, não deu certo. Se ele chutou, não chegou. João Vitor, como é que foi hoje, hein, Gleger? E praticamente não ouvi falar o nome de João Vitor. Conceito ruim. Reinaldo, o Reinaldo, deixa eu ver, olha, aquela cabeçada que o Diogo Matheus perdeu o gol no primeiro tempo, quem cruzou foi o Reinaldo. E o Reinaldo também, a 42 do primeiro tempo, 42 do primeiro tempo, deu uma arrancada, rapaz, e dá um break na área, chutou, mas bate na zaga. Vamos lá, o Reinaldo também perdeu uma no meio, sim senhor, 21 segundo tempo, tomou uma bronca, cara, mas perdeu uma bola infantil e saiu aos 38, Reinaldo CH. Ficou muito tempo no campo, deveria ter saído no intervalo do jogo, corre pra caramba, dedicado. Mas falta a ele qualidade no jogo. Aliás, não deveria nem ter sido escalado. Não tem culpa. Menino não tem culpa. Conceito ruim pro Reinaldo, de novo.
O menino Lucas Paraíso, que veio da Portuguesa aí, é o seguinte, quando ele saiu a 26 segundo tempo, o pessoal vaiou, o Júnior Rocha e tal, entrou o Renier, que veio do Santos, né? Mas olha, o Gleger, Lucas Paraíso, o que eu anotei dele, chance, não teve, chute não teve. Com 1 minuto, essa que ele dominou, se você forçar a memória, aí teve o cruzamento aí do Marlon, ele não conseguiu dominar a bola, porque se ele domina e fica de frente, tocaria, poderia ter feito. Vamos lá, Lucas Paraíso hoje, o Gleger. O torcedor vaiou, porque é o único jogador que correu, que tentou lutar, que brigou, né, Edu? Por esse aspecto, só por esse, vai ficar com um conceito regular. Tá, eu emendo com você, dos que entraram, eu acho que se tiver alguma coisa, senão vamos para o Júnior Rocha, vamos lá. O conceito dele, por aquilo que ele escalou hoje, colocando o Marlon e não o Gustavo França, estava sem meia, enfim, o problema não é escala, também é treinamento, né? Ele falou que tem que ajustar, agora tem 9 dias. Como é que foi o Júnior Rocha hoje? Eu disse, acho que acionado pelo Boles aí aos 20 minutos, que o Júnior olhava para trás e não tinha nenhuma opção. E nós vimos. Ele tentou, colocou o França, colocou o Rainer, mas absolutamente não evoluiu em nada. Né, Edu? Agora, o treinador que vai para a coletiva, ele abre a coletiva. O jogo terminou empatado, hein? Ele abriu a coletiva falando em derrota. Né? O Júnior Rocha, na minha opinião, ele está completamente perdido, né? E ele precisa se encontrar. Tomara, né, que a diretoria dê esse prazo para ele até a próxima partida e ele consiga ajustar o time. Só que até agora, e eu vou analisando não só o jogo de hoje, o trabalho do Júnior Rocha, para mim, é ruim, Edu. Até daqui a pouco com o Ituano e Ponte, Gleger, um abraço, viu? Um abraço, boa noite, Edu. Muito obrigado, viu? Ô, CH, vamos lá, eu ainda tenho o dia com a bola aqui, então, Júnior Rocha, qual é o seu conceito dele, hein? Júnior Rocha, que é o técnico do Guarani, Júnior Rocha, só para encerrar o nosso quadro aqui. Não, na verdade deu um picotinho no meu retorno, mas agora voltou, Edu. Você perguntou do treinador do Guarani, é isso? Isso. Não, dos que entraram, não sei se o amigo vai querer acrescentar alguma coisa, porque ele começou até a mexer tarde. Júnior Rocha, até por aquilo que ele explicou também na coletiva, a escalação, as alterações, o trabalho dele hoje, CH. Quem entrou absolutamente ninguém merece nenhum tipo de observação. 5 jogos, o trabalho dele é muito ruim, como é o elenco do Guarani. Eu não acho que o problema é o treinador, mas ele está inserido num contexto de obrigatoriedade de reação no campeonato. Se o time dele não jogar diferente, não conquistar os pontos que precisa, vai sobrar para ele. Então, e tem um detalhe, isso é verdade, ele vai ter 9 dias para trabalhar. Se no próximo jogo, que é fora de casa, contra o Mirassol, o time dele não render de maneira diferente e não mostrar algo diferente, vai sobrar para ele. Se é que ele vai chegar até a partida contra o Mirassol, que tem muita conversa de bastidores. Eu não tenho nenhuma informação concreta que o Guarani vai trocar o treinador, mas vai acabar sobrando para ele, não tem jeito. Não tem jeito. E eu lamento muito falar isso. Até agora o time dele não rendeu na mão dele, o time corre, mas corre completamente desorganizado, não tem padrão de jogo. Tudo isso que ele falou na coletiva é verdade. E ele sugeriu que o Guarani estava muito mal arrumado taticamente, os jogadores sem saber a função de cada um em cada setor, sugeriu que o time não tem intensidade. Para mim, isso é um recado direto na preparação física. Não dá para entender de outra maneira, não é? Ele sugeriu o seguinte e disse: olha, nós apertamos no preparo físico, na intensidade, os jogadores machucaram. Foi isso que ele disse. Então, para mim, está muito claro. O melhor da coletiva foi não ter ouvido do treinador do Guarani que o time está em evolução. Esse foi o melhor, não é? Porque jogo não teve, futebol não teve, organização não teve, e o time dele só não perdeu graças ao bacelar e à ruindade dos atacantes do Paysandu. Senão hoje, neste momento, estaríamos falando de mais uma derrota do Guarani no Brasileiro. Menos mal, empatou, conquistou 1 ponto. Pelo futebol que o Guarani apresentou, pode comemorar 1 ponto. Porque não jogou nem para merecer o empate, Edu. Já estamos no domingo, CH. Para você, então, um bom domingo e até a próxima, viu? Se Deus quiser, CH.
Para você também. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olha, eu venho já aqui 0x0 em Guarani e Paysandu, venho já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, é o seguinte, então, na sexta-feira, a abertura da 7ª rodada da Série B, na Independência, América Mineiro 2, Santos 1. O destaque negativo, a notícia triste, é o goleiro João Paulo dos Santos, que teve uma ruptura de tendão de Aquiles, vai ser operado nesse domingo, vai ficar no mínimo 6 meses de molho, previsão possivelmente só para 2025, tá? Bom, no sábado que passou, Guarani 0, Paysandu 0, nesse domingo daqui a pouco tem Ituano e Ponte, 16 horas, quem narra é o amigo Batista, a gente vai abrir 14h30 aqui. Lá, 17 horas no Oba, Vila Nova e Brusque. 18h30, Arena Castelão, Ceará e Chapecoense. Amanhã, segunda-feira, 19 horas, Curitiba e Operário. 9 da noite, Botafogo ainda não venceu em Novo Horizontino. 21h30, na ressacada Avaí e Goiás. E na terça-feira, só que termina a rodada com Amazonas e Mirassol. A CRB Esporte não iriam jogar, mas eles estão aí na semifinal da Copa Nordeste nesse domingo, né? Tem jogo do CRB do Esporte na Copa Nordeste. Olha, na Série C de Cebola, daqui a pouco vai ter lá em Orlando Scarpelli, lá em Floripa, Figueirense Ferroviária. Ferroviária é a segunda colocada na Série C. E o São Bernardo recebe o CSA no 1º de maio. São os dois paulistas nessa Série C. Tivemos no sábado Náutico 4, Remo 1 e Confiança 0, ABC também 0. Na Série D de dado, destaque para Inter de Limeira. Ontem, sábado, Inter 3, Santo André 0. E a Inter está invicta, com 4 vitórias e um empate, e não tomou nenhum gol ainda. Lidera com 13 pontos o grupo 7. São 8 grupos de 8 equipes cada. A Série D de dado. Água Santa e São José, nesse sábado, também empataram 1-1. O jogo foi no Canidé. Tá com problema o estádio lá do Água Santa. Tá? Bruno Pivetti é o treineiro do Água Santa. Foi 1-1, tá? Gente, rapidamente aqui. Então, nesse domingo, nós vamos conhecer os finalistas da Copa Nordeste. 18 horas, começa na Arena Pernambuco, Sport Fortaleza. E na Arena Fonte Nova, na Bahia, Salvador, Bahia e CRB. Tá? Bahia e CRB. Se terminar empatado, é pênalti. Não tem o jogo da volta. Então, finalista aqui da Copa Nordeste. E na Copa Verde, destaque para o próprio Paysandu, que foi adversário do Guarani aí. Na última quarta-feira, jogando lá na Curuzu, em Belém, o Paysandu goleou o Vila Nova por 6-0. E na quarta-feira agora, dia 29, tem o jogo da volta. Só vai ser no Oba, lá em Goiânia. O Vila Nova tem que vencer por diferença de 6 para ir para pênalti. Ou diferença de 7 para ganhar o título. Bom, vamos aguardar. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Eu esqueci aqui de um resultado da Série C, né? Nesse sábado, lá no Castelão, Sampaio Correia 0, Botafogo da Paraíba 1. Me desculpe, hein? Sampaio Correia 0, Botafogo da Paraíba 1. Gente, então, Guarani 0, Paysandu 0, narrou o Boris, comentou CH, o Gleger e reportagens do Vladimir Catarino. Obrigado, equipe técnica, comandada pelo Gil Kleber. Gabriel Ribeiro, meu anjo da guarda, Gabrielzinho, bom descanso, hein? Pedro Piscinato no YouTube. Pedrão, obrigado, hein? Vamos descansar. Daqui a pouco a gente volta, tá? Daqui a pouquinho, 14h30, em 2h30 da tarde, tem o Concentração. E depois, às 16 horas, Ituano e Ponte, quem narra é o amigo Batista. Gente, um breve descanso
E daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, eu volto. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos pelo carinho, YouTube, no FM 85,7 dos velhos aplicativos. Obrigado. E daqui a pouquinho, olha, eu volto, hein? Eu volto, se Deus quiser.